de 300 municípios. Um ano atrás, Deus transformou o sonho do bispo Samuel Ferreira em voz. Uma voz que atravessou o ar, entrou nos lares e encontrou corações sedentos de fé, esperança e amor. Nesse primeiro ano, a Rádio Mais FM esteve presente quando as palavras faltaram, quando as forças eram poucas e quando a fé precisava ser renovada. Cada louvor transmitido, cada mensagem anunciada e cada oração feita no ar carregou um propósito maior: levar mais de Deus para a sua vida. Não fomos apenas uma rádio, fomos abraço em forma de som, companhia nos dias difíceis e gratidão nos momentos de alegria. Somos profundamente gratos a Deus por cada ouvinte, cada lágrima transformada em esperança, cada testemunho silencioso e cada vida alcançada pela graça. Seguimos firmes, porque sabemos, quando Deus está no centro, sempre há mais. Mais FM 102,9. Essa rádio é demais. O governo do Brasil informa: se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Você precisa de uma dose de esperança e renovação no meio da semana? A resposta é o culto Terça de Primeira. Todas as terças-feiras, às 7h15 da noite, na Assembleia de Deus no Brás. O bispo Samuel Ferreira tem uma palavra de Deus preparada para o seu coração. Junte-se a milhares de pessoas para um momento de louvor, adoração e palavra de Deus. A sua terça-feira nunca mais será a mesma. AD Brás, Avenida Celso Garcia, 560, Brás. Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @Mais FM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. Agora está muito mais fácil se alistar no Exército de Oração. Mande a palavra Exército no WhatsApp da Mais, 11 9 50 50 50 90 e receba o passo a passo. É muito simples e assim você fará parte desse exército que só cresce. Exército de Oração. Salvação é decreto eterno ou resposta humana? Se a salvação é um decreto eterno ou uma resposta humana, é mesmo um dos maiores e mais antigos debates na teologia cristã, dividindo principalmente calvinistas e arminianos. Mas o que a Bíblia diz? Vamos debater este assunto à luz da Bíblia nesta terça. Não perca! Debate Mais, sempre às 10 da manhã. Debate Mais teologia na sua vida. E as opiniões expressas a seguir são de total responsabilidade de seus apresentadores e convidados e não refletem necessariamente a posição da Rádio Mais FM. A emissora se exime de qualquer responsabilidade sobre as opiniões veiculadas. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o bispo Samuel Ferreira.
Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jonas Abadia, estou aqui mais uma manhã com você no Debate Mais. É isso mesmo, Debate Mais, para levar mais conhecimento, mais palavra de Deus para sua casa, para o seu trabalho, onde você está aí no carro, às vezes, nos ouvindo. Seja muito bem-vindo aqui à Frequência. Você que já estava acompanhando aqui a programação musical da rádio, continue com a gente ligadinho aqui no debate. Você que está sintonizando agora, mexendo aí na frequência, acabou de chegar, seja bem-vindo aqui à Rádio Mais 102.9. Estamos na capital de São Paulo, Grande São Paulo, e para mais de 300 municípios no interior do estado e também nos aplicativos, nas plataformas digitais. Mas antes de falar delas aqui, quero cumprimentar os nossos irmãos aí do Rio de Janeiro, da Rede Família. Sejam muito bem-vindos, irmãos cariocas. Deus abençoe. Bispo Abner Ferreira, que fez esse canal, faz a ponte aqui para que o Debate Mais chegue até a Rede Família aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe. Contamos com a participação de vocês, viu? Participem aqui conosco. Sempre a colocação de vocês é de grande valia e importância. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês que estão conectados. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, tá bom? O Instagram é @maisfm102.9. Você pode assistir aqui o que está acontecendo no YouTube, no YouTube não, aqui nos estúdios, através do Instagram. Nosso YouTube, ele está fora do ar. Sofremos aqui uma notificação, mas estamos trabalhando para que ele volte, para que o canal seja recuperado. Então, por enquanto, você pode assistir pelo Instagram, @maisfm102.9, ou então pelo site da rádio, que é o www.maisfm1029.com.br. Quero fazer um convite muito especial a você. Antes de eu falar aqui do site um pouquinho mais, tem os cards de programação. Aqui, para quem está assistindo já está vendo. Tem ali a parte do assista ao vivo. Além disso, você pode participar ativamente sendo um programador, votando nas músicas que você mais gosta, e as 10 músicas mais votadas do dia vão ser tocadas na íntegra no programa As Mais da Mais. Então você pode fazer isso. Você pode fazer o seu alistamento no programa Exército Oração. Você pode aqui interagir conosco por meio do site. É muito importante. E outro assunto aqui que eu gostaria de falar contigo, com vocês, ouvintes, espectadores, é sobre o aplicativo da Rádio Mais. Esse aplicativo, ele serve tanto para sistema Android quanto para iOS, tá bom? Então, vá lá na sua loja de aplicativos, de app, e digita lá Rádio Mais FM 102.9. Aparecerá um quadradinho azul com um maisinho em branco, e através disso você vai poder baixar no seu tablet, no seu smartphone, e onde houver um sinal de telefone e de internet, você estará conectado àquilo que estamos transmitindo aqui. Então você pode espelhar no Bluetooth do carro, você pode espelhar na televisão e assim não perder nada do conteúdo da Rádio Mais. Então faça isso e fique conectado conosco. Quero louvar a Deus aqui pela vida do Bispo Samuel Ferreira, que é o diretor, apresentador desse programa, ao qual eu estou representando aqui nessa manhã. Bispo, mais uma vez, minha gratidão, sempre uma honra, uma alegria, um privilégio poder estar aqui representando o Senhor nessa manhã, nesse programa Debate Mais, que é um programa aí que o senhor tem cuidado com tanto zelo e com tanto carinho. Muito obrigado pela oportunidade e privilégio. Nossos debatedores já estão a postos aqui e o tema hoje é um tema interessante. Vai falar sobre salvação, e salvação é um tema relevante, né? Salvação é aquilo que nos faz estar em Deus, né? Deus nos salva. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. O tema é: salvação é decreto eterno ou resposta humana? Vamos falar um pouco de ordem de salvação. Às vezes podemos discordar um pouco dessa ordem salutis aqui, a ordem de salvação, mas o interessante aqui é que nós não queremos esgotar o tema, mas trazer luz a você, levar mais conhecimento até você. Então, você pode fazer as suas participações por meio do WhatsApp, 11 9 50 50 50 90. Manda a sua pergunta, manda a sua colocação, manda a sua experiência para cá, para que nós coloquemos aqui o seu áudio, para que os debatedores possam comentar em cima desse tema. Salvação é um decreto eterno ou resposta humana? Nossos debatedores já estão aqui a postos e eu quero já os apresentar. Pastor Vitor Couto, bacharel em teologia, licenciado em história e licenciatura plena em filosofia, mestrando em teologia em divindade, é reitor da Academia Teológica Redentiva, também é pastor da ADSA Brasil. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Vitor Couto. Amém, graça e paz a toda a audiência, graça e paz aos debatedores aqui desta mesa, pastor Israel, pastor Walter, e ao intermediador Jonas. Que Deus o abençoe, pastor, pela postura de sempre, pelo carinho, respeito, pela dinâmica da apresentação. Hoje nós vamos procurar mais dialogar sobre o assunto.
Eu entendo que esse é um assunto importante, mas não é um assunto central da fé cristã. Ou seja, eu acredito que se alguém pensa errado, não é uma questão de salvação, mas evidentemente que é uma questão que nos ajuda na nossa cosmovisão. Ou seja, na medida em que nós olhamos para o mundo, nós fazemos uma leitura do mundo. E se você tem uma cosmovisão bíblica, a sua visão dos eventos que ocorrem no mundo, evidentemente que será uma visão saudável. Então, hoje eu vou estar defendendo a posição de que a salvação se dá de duas formas. Ela, como causa primeira ou primária, originária, ela é divina, portanto decretiva, vem do decreto eterno divino. Todavia, ela se aplica a partir de uma causa secundária, que é a resposta humana diante deste decreto divino. Amém, muito obrigado, pastor Vitor Couto, acerca aqui da sua apresentação, o senhor sempre é muito bem-vindo aqui. Também pastor Israel Júnior, é servo de Deus e teólogo, escritor, treinador físico e comportamental, é pastor na Igreja Presbiteriana do Sul, Congregação Esperança, Campinas, São Paulo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, pastor Israel. Graças, paz a todos que estão aí nos ouvindo na rádio, né, Mais FM. Eu que estou batendo cartão aqui. Às vezes eu entro aqui e parece que eu estou em casa, né? Eu me sinto em casa aqui. Agradecer a Nani, o pastor Jonas, a todos aqui da rádio. Pastor Walter, reverendo Walter, que a gente está junto em alguns debates. O pastor Vitor, que estou tendo a honra de conhecê-lo hoje. Bom, esse tema é um tema que causa bastante dificuldade na maioria das vezes, porque mexe com a soberania de Deus. Então, até aonde o homem é responsável ou não, o homem é responsável ou não, o homem tem responsabilidade ou não, como funciona essa questão do decreto de Deus, né? E eu diria que a salvação, ela é algo que nós temos que entender que nós nunca vamos compreender em sua totalidade o pensamento de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque algumas pessoas falam, se Deus não salvar tal fulano, ou se Deus não fazer assim ou assado, Deus é injusto, Deus se torna mal. Então eu acho que o debate vai ser em torno disso hoje, e eu acredito que vai trazer bastante clareza para os ouvintes, assim eu espero. Amém, pastor Israel, Deus abençoe, vai ser bênção com certeza, e qualquer coisa a gente gera um AUE aqui, fica tudo certo. Tá queimado. Ô Jesus, mas como bagunça mesmo, a AUE aqui como tem bagunça. AUE aqui, viu? Vamos lá, reverendo Walter Regiane, é advogado, pastor na Igreja Batista Reformada de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor Walter, mais uma vez. Uma alegria estar aqui, pastor Jonas. Agradeço aí a oportunidade, a Nani, todos os irmãos aí que trabalham na produção, de novo aí debatendo com o pastor Vitor. Hoje não vai ter debate, porque ele falou que ele é calvinista. O pastor Jonas é calvinista. Não, a Nani eu não... é calvinista. o Israel é calvinista. Eu sou calvinista. Todo mundo é calvinismo pra ele, né? Vai aqui, ó. ser bate-papo. Não, então é nós três contra o senhor, que o senhor fala que o senhor não é calvinista. Já. O senhor fala que o senhor não é calvinista, então nós vamos nós três mudou, contra o já três senhor. contra um Pronto. aqui, porque a Nani já falou que não é. E ele veio com a camisa de John Wesley, como homenagem aqui, ó, é o seguinte, a John Wesley. Hoje eu vim aqui em homenagem aos meus amigos passapanistas. Aqui. Essa camiseta aqui é passando pano pra Wesley. Por quê? Assim, ó, seguinte, um arminiano, ou quem diz que não é nem arminiano nem calvinista, passar pano pra Wesley, tá correto. Agora, calvinista, reformado, ficar passando pano pra Wesley pra agradar arminiano, então eles ficam falando que arminiano, O senhor não pode que revelar os Wesley nomes, hein? era o homem mais santo que existia, que Wesley pregou no funeral de Whitefield, que Whitefield falou que não veria Wesley no céu, porque Wesley estaria tão perto de Cristo e ele tão longe que ele não veria. Tudo isso é mentira. Já temos um debate aqui, Aí, ó, porque eu já vou tem- defender o Wesley. Eles inventam historinhas para enganar os arminianos, para arrancar grana dos arminianos. E- Olha aí, Então, olha aí, ó. essa camiseta aqui é em homenagem a vocês. Vocês precisam criar vergonha, viu? Meu Deus. Fala do sério. céu. Eu gosto de ver os vídeos do senhor, pastor. Eu dou risada. Eu também eu gosto Eu de dou ver os risada. vídeos do senhor. Parabéns pelos vídeos. O senhor tem feito. Eu apanho e eles dão risada. Não, eu achei que o senhor achou um caminho muito interessante agora para defender. Eu achei que foi, assim, na ótica do senhor, lógico, Tá. claro. Às vezes a gente discorda nos pensamentos, Sim, mas claro. o senhor achou um mecanismo interessante para fazer a crítica que o senhor tem feito. É. Parabéns pelo Não, viés ó, que o senhor seguinte, encontrou aí. Eu respeito todo mundo que defende
a sua ideia, aquilo que crê. Então, você crê numa coisa, defenda aquilo. Então, eu respeito isso. Mesmo que seja o contrário daquilo que eu acredito, mas eu respeito. Eu discordo, mas respeito. Esse é o bonito da civilização. O que eu não respeito é pessoas que creem em uma coisa, mas eles não têm coragem de defender aquilo que ele crê por interesse. Ai, Jesus amado. Vamos lá, já começou o debate de outro assunto aqui. Mas o tema hoje é: salvação é decreto eterno ou resposta humana? Sempre dá essa questão da ordem de salvação. Começa aqui, começa ali, primeiro é isso, segundo é aquilo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, falando aqui de decreto eterno, ou então se é uma resposta humana, ou se o homem tem a participação nessa questão da salvação. Então agora vamos lá, 2 minutos a cada um, para que vocês possam dar as suas considerações iniciais em cima desse tema aqui. É decreto eterno ou o homem tem sim uma participação, nem que seja pequena? Pastor Walter, por favor, suas considerações iniciais. Bem, antes de eu falar, o pastor Vitor fez uma consideração lá, e eu gostaria de deixar uma pergunta. Eu não vim aqui para fazer pegadinha, não. Mas a gente trazer luz ao tema. O senhor falou que esse assunto não é fundamental. Para a salvação. Sim, exatamente. Isso. Então, se a soteriologia, esses assuntos da salvação, eles não são fundamentais, o que é então? Então eu queria deixar essa Posso pergunta. responder já? Não, depois o senhor responde. Tá. Deixa eu responde. Tá bom. Então, se soteriologia, porque não é só o senhor que diz isso. Tá tudo aí os reformados que querem fazer uma média aí com os arminianos, dizendo a mesma coisa. Então, essa pergunta, se soteriologia, que as doutrinas que tratam a respeito da salvação, se elas não são fundamentais, o que é? O sexo dos anjos? Mas, tudo bem. Então é o seguinte... O debate já começou, gente. Vamos lá. A salvação é um decreto eterno ou uma resposta humana? Tanto é um decreto de Deus, como também é uma resposta humana, mas em que sentido? Porque Deus decreta os fins, mas ele estabelece os meios. Então, inclusive, a resposta humana, ela é estabelecida por Deus. Então, a resposta do homem, embora o homem responda, mas não é um ato volitivo. Ele não responde porque ele quer, mas porque Deus, através do Espírito Santo, o induz a responder aquilo. Então, é igual uma criança. Quem nasce é a criança, quem respira é a criança, quem chora é a criança, mas ela faz aquilo involuntariamente. Não é pelo arbítrio dela que ela vai nascer, que ela vai chorar, que ela vai respirar. Não, isso é automático. E o novo nascimento também é dessa mesma forma. Então, para isso, eu gostaria de ler Efésios 2, que ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós recebemos vida nova, o novo nascimento, quando nós ainda estávamos mortos e inabilitados para dar qualquer resposta voluntária. Ok, muito obrigado, pastor Walter. Já deixou aí uma pergunta aí que nós vamos depois trabalhar. O pastor Vitor Couto já anotou aqui, dessa questão da influência, da importância, né, da questão da ordem de salvação aqui, para a salvação especificamente falando. Pastor Israel, suas considerações iniciais. Bom, todo debate sobre salvação, ele começa com uma pergunta central. Quem decide? Essa é a pergunta central desse debate. A Escritura, ela nunca começa como buscando a Deus, mas em Deus decretando salvar um povo. O calvinismo, ele, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma filosofia, é uma exegese bíblica. Então, em alguns debates, algumas pessoas falam assim: mas Calvino disse isso, escreveu isso. O meu compromisso nunca vai ser, e olha que eu sou presbiteriano, nunca vai ser com Calvino, mas vai ser com a Bíblia. Efésios capítulo 1, 4 ao 5 diz: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós crescemos ouvindo a seguinte frase: você já aceitou Jesus? Mas a questão é, nós aceitamos Jesus ou é Jesus que nos aceita? Nós escolhemos Jesus ou é Jesus que nos escolhe? Muitos são chamados, mas poucos escolhem? Não. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Então a ideia do decreto de Deus não é Deus... Deus ele não reage à história. Ele decreta. Deus ele não tem uma expectativa. Será que o pastor Jonas ele vai responder? Nossa, e agora? Vamos torcer aqui, vamos fazer figas pro pastor Jonas me aceitar. Não existe isso na Bíblia. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aquele que prova ele, em seus decretos, convencer, esse por sua vez vai aceitar. Então, óbvio que, por mais que tenha um tema, a gente vai cair em outras doutrinas. É possível resistir ou não, né? E outras questões, a ordem da salvação. Apostasia, arrependimento, regeneração, qual é a ordem, né? A questão eu encerro aqui, o decreto de Deus é eterno, imutável, soberano e eficaz. Cristo, ele não morreu na cruz para dar uma possibilidade. Cristo, ele morreu na cruz, por isso que eu não gosto do termo expiação limitada ou ilimitada. Eu gosto do termo expiação eficaz. Cristo, ele morreu na cruz de maneira eficaz para aqueles que ele escolheu em sua soberania, para aqueles que ele, nos seus decretos, ele já havia escolhido. Encerro agora, Isaías 46, 9 e 10 diz: o meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. Amém, muito obrigado. Então estamos dois aqui do mesmo lado. Pastor Vitor Couto, qual o seu posicionamento? É um decreto eterno, não tem mudança, aquele que vai ser salvo já está salvo, ou então o homem tem algum tipo de participação nisso? Tá, eu vou responder o senhor, depois eu respondo o pastor Walter, que havia feito Se o senhor quiser dar as considerações, pode usar os seus 2 minutos para as considerações, depois aí o senhor volta já falando da resposta e já entra no debate. Tá, ok. Bom, eu vou defender no debate, portanto, que as duas verdades coexistem. Ou seja, a salvação é um decreto eterno divino e também parte da resposta humana. Essas duas realidades, elas não são contraditórias, elas não são excludentes, mas elas são harmônicas entre si. Deus não nos trata como como uma marionete, onde Ele controla todo o nosso comportamento, todas as nossas ações e nos obriga a aceitar aquilo que Ele decretou. Muito pelo contrário, o Senhor nos escolhe desde a fundação do mundo. Já deixo claro que o Senhor não escolheu a todos, ou seja, Ele escolheu aqueles em que Ele quis ter misericórdia. Todavia, estes a quem Deus escolheu, estes Ele chama a si com graça. E essa graça nos constrange a tal ponto que nós não conseguimos falar não ao eterno. Então, está aí o tema da graça irresistível. Eu vou defender 5 principais textos bíblicos que sustentam a perspectiva da escolha divina. Depois eu falo sobre a escolha humana. O primeiro ponto é que a escolha divina, ela antecede a criação. Efésios 1, 4 a 5, 2 Timóteo 1, verso 9, falam que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, ou seja, antes de Deus estabelecer o mundo. O segundo ponto é que a soberania e o propósito de Deus, como diz Romanos 9, 15 e 16, ou Romanos 8, 29 e 30, mostra que Deus nos escolhe por soberania divina e não por capacitação humana. Até porque nós estávamos mortos e morto não responde. Terceiro ponto, a iniciativa de Cristo e a segurança dos eleitos. Ou seja, quem teve a iniciativa de salvação nunca foi o homem. O homem nunca teve iniciativa de nada a não ser de pecar. Mas para aceitar o chamado divino, ou melhor, para ser salvo, partiu do Senhor. Isso está registrado em João 6,37, João 15, verso 16, Mateus 22, verso 14, Atos capítulo 13, verso 48. Depois a gente faz a leitura desses textos com mais calma, tá? Quarto ponto, que o livro da vida, os nossos nomes não estão sendo escritos, eles já foram escritos desde a fundação do mundo, Apocalipse capítulo 17, verso de número 8. Quinto e último ponto, Deus escolheu uma classe de pessoas, os desprezíveis em sua grande maioria. Isso está em Deuteronômio 6, capítulo 7, verso 6 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 até o 28, assim como Tiago, capítulo 2, verso 5. A escolha do Senhor não partiu... Deus não nos escolheu porque éramos bons, porque tínhamos alguma coisa em nós mesmos para oferecermos, mas Ele decidiu escolher aquilo que era desprezível, aquilo que era insignificante,
para glorificar o seu nome em nossas vidas. Concordo 100% com tudo Então, que ele nós falou. estamos com 3 calvinistas. É. Então eu vou ter que ser o responsável em Vai fazer fazer o o Aue aqui, contraponto, então. é? Não, por isso que eu falei para o senhor que seria mais um bate-papo, nesse caso, do que propriamente um debate nessa temática. Agora, eu acho que o debate vai no outro ponto que foi dito aqui sobre a questão da expiação eficaz, que aí eu tenho uma pequena discordância. Não é uma discordância num todo, mas uma pequena discordância. Perfeito. E sobre a pergunta do pastor Walter, que eu preciso responder. Então vai lá, responde. Então vamos lá começar o debate, antes de eu responder. O tema do debate é salvação no decreto eterno ou a resposta humana. Mande já o seu áudio para cá, 11 9 50 50 50 90. Pode ser um áudio de pergunta ou pode ser um áudio, pode ser uma pergunta de texto ou pode ser um áudio. O áudio tem que ser de 30, 40 segundos, com uma boa qualidade, abaixe o volume do rádio, vá para um lugar mais silencioso para que o áudio fique audível aí para que os nossos debatedores consigam responder. Mande o seu áudio para cá, mande a sua pergunta e nós vamos colocando aqui no decorrer do debate. O WhatsApp é 11 9 50 50 50 90. Participe com a gente aqui, que a sua participação vai aqui acalorar. Hoje eles estão mais alinhados no posicionamento, então quem pode ser os contrários? Você, ouvinte, que está aí do outro lado. Se vocês discordam dele, manda para cá os áudios, que aí vocês que vão debater com eles aqui. Por favor. Eu vou repetir a pergunta, então. Por favor. O pastor Vitor, ele fez uma afirmação, e essa afirmação ela é muito repetida pelos vendilhões do templo. Os vendilhões do templo é aqueles que querem arrancar dinheiro dos arminianos, né? Então eles ficam fazendo aquela média. E eles ficam falando, o senhor também repetiu, que a soteriologia não é algo fundamental. Então, se a soteriologia não é algo fundamental, o que é? Não, calma aí. Eu preciso responder. Primeiro, eu não disse que a soteriologia não é fundamental. Segundo, eu não disse... O que eu disse foi o seguinte. Este assunto em específico, a soteriologia é uma disciplina muito grande, que abrange elementos muito mais complexos do que esse que nós estamos tratando. Então, a soteriologia é uma disciplina muitíssimo fundamental. Agora, este assunto sobre a questão do decreto, sobre se é uma escolha humana, um decreto divino, eu entendo que ele é fundamental, mas não é um fundamento para a salvação. De maneira que, se você pensa diferente do que está sendo dito, se você pensa diferente da ideia de que Deus decretou e que quem decretou, essa pessoa vai ser salva, eu entendo que a pessoa vai ser salva do mesmo jeito. Ou seja, quem pensa diferente, este é um assunto que a pessoa vai ser salva. Então, pastor Vitor, Não seria fundamental, então. Não é um assunto central de salvação. Se você Então, nesse caso, nós precisamos incluir aí, nesta família de irmãos, testemunhas de Jeová. Não, aí o senhor abriu o leque. Não, claro. Por exemplo, mas eles acreditam exatamente da John mesma Wesley, forma. Então, que o senhor está usando a camisa dele aí, foi uma das figuras mais brilhantes que o mundo já viu, com erros como qualquer um teve. Só que ele era arminiano, eu gostaria de ter a graça que o Wesley tinha, e o que essa nação precisa é disso. Pastor, o Wesley, algo que as pessoas precisam saber. O Wesley, ele não era tão bonzinho como as pessoas pensam. Eu sou formado Ninguém é, né? Então, mas assim, é que as pessoas têm... as pessoas têm uma visão de Wesley... Romântica. Muito romântica. Davi era bom, então. Não. Ninguém... Eu não sou bom, eu sou terrível. Eu não teria coragem de colocar tudo que eu penso num telão. Tremendão, hein? Aí não. A questão é, só falando de Wesley, o Wesley, ele pregava uma utopia. Ele pregava a inteira santificação, que inclusive Armínio discordava. Sim. Ele pregava também, propagava a ideia da queda de maneira parcial. Não total. Então, tem problemas graves. Eu tô entendendo o que o Walter tá falando, porque a maioria dos arminianos, no senso comum, acredita, na verdade, num teísmo aberto. Nenhum Deus. E aí, a maioria dos arminianos, as pessoas que defendem a ideia do livre-arbítrio no Brasil, defendem o que os testemunhos de Jeová defendem. Que Deus está sentado num trono, assistindo um filme, e vocês que decidem aí.
Não é O isso. senso comum não é é esse. realidade. Como não tem nenhum arminiano na mesa, eu vou fazer esse papel aqui como moderador. Essa fala do senhor é uma fala generalizada de pessoas que não têm o conhecimento do que é o arminianismo. Então, se pega a pessoa... Hoje é uma realidade. Uma grande parte das pessoas que se dizem arminianos não conhecem o que é o real arminianismo. Isso que eu tô falando. E assim como calvinistas também não sabem nem o que fala e fala que é calvinista. Isso faz parte. Até aqueles que se dizem professores de calvinismo. Faz parte. Então, existe calvinistas também que não estudam em tudo, mas a grande questão é, esse problema, eu acho que ele é mais alarmante por conta do neopentecostalismo, que é oriundo da visão do livre-arbítrio. Mas voltando aqui voltando para a ideia do debate, eu queria só entender do pastor Vitor, então, o que ele defende. Porque agora, eu queria saber o que o senhor distou, então, da eficácia da cruz de Cristo, da expiação. Porque até agora, tudo que o senhor falou, eu acho que nós concordamos. Não, ele disse que o homem tem sim uma participação na salvação. O pastor Walter também disse, né? o pastor Walter também acabou dizendo que Deus decreta os fins, mas e estabelece os meios. Então isso é quase um arminianismo também. Então vamos lá, eu queria que vocês explicassem melhor porque, isso. Assim, eu só queria reforçar pro pastor Vitor que muitas pessoas defendem, o que eu falei dos arminianos que não estudam, que Armínio, ele afirmou e que ele ensinou que não dá para perder a salvação até acerca das questões dos decretos. Na verdade, a maioria das pessoas hoje que defende essa ideia são remonstrantes. Armínio, ele nunca afirmou em nenhum documento de maneira dogmática a perda da salvação. Inclusive, Armínio, ele falou que o maior exegeta que pisou na face da terra, não canônico, foi o próprio Calvino, né? Armínio, ele elogia Armínio Calvino. era calvinista. Não na soteriologia, mas ele era... Num todo era. Num todo, Ai, meu todo Deus era. do céu. Mas enfim, deixa eu responder. O pastor Responde aí. pediu para eu falar sobre a questão da expiação. Eficaz e da causa secundária. Isso. Bom, então começando pela expiação. Eu entendo que Cristo morreu por todos indistintamente. Quando Cristo vai à cruz, ele vai e dá a sua vida por toda a humanidade. A aplicação deste grande feito do Senhor Jesus se dar apenas aos eleitos. Só que a morte de Jesus, ela é eficaz no sentido que ela cumpre aquilo pela qual foi designado, que era salvar os seus, mas ela também é universal no sentido que ela possibilita a todos os seres humanos a chance de salvação. O grande problema é que exatamente o quê? Eu não consigo ir até a cruz. Eu não consigo sequer responder ao chamado divino, se antes o Espírito Santo não me regenerar. Não é a graça preveniente, é a regeneração. Então a grande questão é... Então o senhor acredita, o senhor se declara então aqui numa ótica de ordem de salvação calvinista. Que a regeneração vem antes. Sim, sem dúvida. E sobre a causa secundária, eu disse o seguinte: causa primária, Deus decreta. Causa secundária, eu respondo esse chamado divino. Então, quando Deus... Então, o decreto depende o decreto só vai se realizar só me responder? Não. O decreto se realiza a partir da... Não, calma. A partir da resposta humana. E se o homem não der a resposta? Não. O que acontece com o decreto? Quando Deus decreta, não tem como ser diferente do que Deus decretou. Então ele estabelece os meios, então, também. Sim. É por isso que, nesse sentido, a gente concorda. Por isso que eu estou dizendo, o que é causa secundária? Mas daí não bate seu pensamento? Porque vê só... Eu não sou uma marionete. Eu sei, mas daí não bate seu pensamento? À medida que o senhor afirma que Cristo morreu por todos, ele salvou todos. Porque, olha, a Bíblia fala que na cruz, Cristo salvou, justificou, resgatou, comprou, remiu, expiou, substituiu, propiciou, satisfez, libertou, cancelou a dívida, reconciliou. Como que tudo isso daqui vai depender de resposta humana? O texto bíblico de 1 João capítulo 2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelo nosso, mas pelo do mundo inteiro. Eu parto de uma linha... Deixa eu só explicar. Eu parto de uma linha do John Pipe. Esse livreto aqui, eu recomendo quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que eu estou falando. Deus deseja que todos sejam salvos. Esse é um livro que eu tive a oportunidade de ler em 2017, se eu não me engano. Não, 2014. Então já é um livro muito... E mudou completamente, porque me mostra exatamente essas duas vontades de Deus coexistindo. Por exemplo, se eu me perguntar, Deus deseja que todos sejam salvos? Eu vou responder sim e não.
Como isso é possível? Eu vou apresentar textos bíblicos aqui. Deus queria que Jesus sofresse na cruz? Sim e não. De que perspectiva? Como assim? Ele possibilitou os meios, ele decretou, Atos capítulo 4, verso 27, que as pessoas crucificassem o seu filho Jesus Cristo, mas ele se irou com quem fez isso, porque fazer aquilo que foi feito, como negar a Jesus, é um ato de pecado. Então, as duas verdades não são excludentes. Elas coexistem dentro de um Deus soberano. Pastor Vitor. Que é ilógico, tá? Se o senhor afirmar que Jesus homem, que o Deus encarnado, Jesus homem, ele queria salvar a todos, eu vou concordar. Se o senhor afirmar que Deus quer salvar todos, aí eu já não concordo, porque vê só, olha o que Jesus fala. Jesus está falando. Sim. João 6, Então 38. a vontade de Deus é diferente da de Jesus. Eles têm pensamento diferente. Por exemplo, assim, Jesus queria que fosse passado o cálice. Jesus queria comer, Jesus quis água. Deus não quer nada disso. Jesus queria dormir, Jesus queria descansar. Não, mas ele disse lá deixa eu ver o que Jerusalém, Jerusalém, eu vos quis então, e vós não quiseste. Exatamente. Então Deus quer uma coisa e Jesus quer outra. Como homem, sim. É que o pastor Walter... o pastor pega o Walter que ele tá falando da união hipostática. Exatamente. Não, tudo bem. 100% homem, 100% Deus. Então, o que o pastor Walter está apresentando não é uma contradição, mas é a ideia do Cristo homem. O senhor já vai ler, mas o que o pastor Walter está dizendo é sério. Não, tá bom. Ele está dizendo que Jesus pensava diferente de Deus. Queria coisa diferente. Não. Deixa eu ler o texto. Tá, por favor. Qual é o texto? Vamos ver o que Jesus fala. Qual é o texto? João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Jesus aqui ele está afirmando... Jesus homem. Jesus homem. Está falando que ele não desceu para fazer a vontade dele. E sim, a vontade daquele que me enviou. Então quando Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis... Mas, pastor Walter, eu entendi esse texto. Tá cheio, a Bíblia está cheia desses textos falando que Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta. Então, qual é a vontade de Deus? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Mas aí, então, pastor Deus não Walter, deseja salvar a todos. nós entendemos esse posicionamento do Senhor. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai, ninguém vai negar isso. Sim. Agora a pergunta, Jesus era onisciente aí? Claro, ele é Deus. Então ele sabia qual que era a vontade do Pai. Sim. E ele sabia o que era certo a fazer. Portanto, ele vai falar em outro texto que as coisas da salvação, as verdades do Evangelho, é somente dada àqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, como que o senhor explica a vontade contrária de Jesus à vontade do Pai? Como homem. Como homem. Como que o senhor explica isso? Precisa ser seguinte, esclarecido. Jesus, ele sempre orou assim, que não seja feita a minha vontade. Ok, isso a gente Então, não isso aí é fácil de compreender. Ele não veio para fazer a vontade dele, veio para fazer Mas a eu vontade tô do Pai. eu tô fazendo uma pergunta em cima da fala do senhor. Sim. Então vamos colocar Jesus, união hipostática, como ele colocou aqui, 100% homem, 100% Deus, só que ele era onisciente, ele sabia de tudo. Sim. Então ele sabia qual era a vontade do Pai. Como que ele, sabendo a vontade do Pai, ele conhecendo o início e o fim de tudo, ele poderia ter uma vontade contrária? Como homem, porque é o seguinte, por exemplo assim, ele se afligiu quando ele tomou consciência de que a hora dele estava chegando. Tanto que ele suou sangue. Então, isso não significa dizer... Mas daí ele ora assim, que não seja feita a minha vontade como homem, mas a tua vontade. Então, ali fica claro esse texto, que Jesus veio para cumprir a vontade do ali, Pai e não a dele. Ali tudo bem, mas ali ele estava um risco de morte eminente, mas eu não consigo entender, eu não posso aceitar que Jesus era um covarde. Eu não posso aceitar que Jesus não queria ir para a cruz. Porque desde quando ele começou, ele fala isso. Lucas 4, ele sai do deserto, ele fala. Eu pego o texto de Isaías e ele diz. Mas ele não estava fugindo da cruz ali. Com certeza. Mas quando o senhor fala assim... Ele estava aflito pelo abandono que ele sofreria do Pai. Sim. Então, eu discordo com o senhor. Eu discordo do senhor. Para mim, Jesus não queria morrer ali. Jesus está dizendo assim, eu não posso morrer aqui, eu tenho que ir para a cruz. Essa é a minha ótica. Porque se esse quadro que ele estava de sofrimento e amargura tão intenso, ele infartaria e teria um AVC. Tanto é que Deus manda Deixa eu só comentar. Também, mas isso aí é lá na cruz. Nesse sentido, eu concordo com o pastor Walter, nesse seguinte aspecto. Tem um livro do
John Stott, A Cruz de Cristo, que é um livro maravilhoso que me embasou no meu primeiro livro que eu escrevi sobre a expiação de Cristo. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, cálice, biblicamente dizendo, representa a ira divina. Ira divina. Então, o que ele estava com medo não foi dos soldados romanos, nem dos De forma judeus. alguma, ele não é covarde. Ele estava com medo de sofrer aquilo que nós iríamos sofrer lá na frente. É, porque que era o a ira texto vai divina. dizer que todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que Cristo sofre quando ele olha para o céu e diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso já é na cruz. Não, tudo bem. Mas o que ele está com medo é do que iria acontecer horas depois. Ok, mas era ali cruz. lá no Getsemane, ele está sofrendo, ele está angustiado, então esse peso está sobre ele, mas ele tem uma responsabilidade de chegar na cruz. Não, eu penso diferente. Eu entendi, pastor, mas eu penso diferente. Tanto é que quando ele olha na cruz, ele não fala Pai meu, por que me desamparaste? Ele usa o termo Deus meu, porque ali era uma relação de legislador que cobrava. Mas aí já é outro momento, né? É um outro momento posterior. Mas é um outro momento ali no Getsemane. Pastor Vitor, então voltando àquele assunto, Sim. Então esse texto fica claro que nunca foi a intenção de Deus salvar a todos. Todos de um determinado grupo, sim. Mas não. Então, todos, pastor, qual é o requisito para Deus salvar alguém? Eu posso fazer uma pergunta? Eu tô com alguns você textos responder. aqui, mas deixa o pastor É que assim, ó, a expiação eu acredito que ela é eficaz. Aí o senhor falou, não, acredito também que é eficaz. Só que é para todos. Tá, todos vão salvar? Porque se o senhor falar que existe a possibilidade, o senhor automaticamente está defendendo o que nós chamamos na teologia de universalismo hipotético. Então Calvino pensava igual. Isto é, se eu defendo a possibilidade de todos serem salvos, existe a possibilidade de ninguém ir pro inferno. Não. Não, é automaticamente, não tem como fugir disso. Se eu defendo que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, então existe a possibilidade de todas as pessoas do mundo serem salvas. A e salvação se todas não é as um pessoas evento, do mundo é um serem conjunto. salvas, não importa. Se todas as pessoas fazerem parte desse conjunto, o inferno tá vazio. Não. A salvação não se dá apenas pela morte de Jesus. A salvação é um conjunto. Sim. Apenas um elemento não torna alguém salvo. O que faz alguém ser salvo é o decreto divino, a conversão, a expiação de Cristo na cruz, a permanência na fé e a ressurreição Mas não é final. separado. Mas isso é um decreto. Não, é um eu sei. decreto. É num nuance só. É um decreto Não só. é tipo assim, ó, Os aqui, decretos- agora vem aqui, Não depois são os aqui, tem que decretos, chegar o ali, não é decreto. etapas. Não, mas Ela vocês se não têm aplica uma em ordem de etapas. salvação? Na nossa ótica, Não, mas na sim, ótica de tem uma ordem Deus de é salvação? Mas é um Sim. decreto só. E Vocês não nesse têm ordem de decreto- salvação? E nesse Sim, decreto... eu acredito na tulipe, o senhor Sim, também, né? sim, ó. Então, e se em algum momento dessa ordem de salvação ela se rompe? Não, mas é que Deus fez um decreto e ele vai cumprir todo o decreto. Não, então para que tem ordem de salvação se é um decreto? Do nosso ponto de vista, não de Deus. Ó, Porque Deus primeiro decreta- O pastor perguntou... Depois Não, eu ele entendi. elege. Não, então, isso a gente entende que há um processo. Sim, Então, se há um processo, esse processo ele pode ser mudado por Deus. claro que não. Se é um decreto só. Não, mas se é um processo, dentro do decreto tem um processo. Sim. O que me garante, é uma pergunta que eu tô falando pra você, o que me garante que esse processo não vai ser quebrado, Porque não vai Deus- ser mudado? É que Porque Deus é não muda. inconstante, né? Isso, Deus não muda. Então imagina Deus aqui, eu decretei isso. Ah, pensei melhor, deixa eu dar uma... É a mesma coisa do Éden. Tem gente que imagina que Deus, o pai falou assim pra Jesus, Adão comeu do fruto, você vai ter que descer lá. Não, a morte de Jesus não é o plano B, é o A. Exato, é o A. plano perfeito. É, exatamente. Agora, só comentar aqui, o pastor perguntou, falou que Deus nunca quis a salvação das pessoas. 1 Timóteo 2,4 diz, o qual deseja que todos os homens... Aí vem aquela hermenêutica que, me desculpa, é forçada, querer dizer não, que então você todos já não é sabe que todos. a hermenêutica O tá qual certa. deseja... Não, é forçado, é É forçado porque o texto. ele fala cosmos, né? Deixa eu... Ó, O não, texto é cosmos. não, Não, eu vou continuar. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João 3,16, que é o termo clássico bíblico, né? Textual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... Então, o termo cosmo, mundo, depois todo aquele... E eu defendo que Jesus não morreu apenas por pessoas. A Bíblia diz que os céus e a terra foram reconciliados com o Pai através da cruz de Cristo. Então,
a morte de Jesus é muito mais ampla do que apenas os eleitos. Se for reconciliado, Segunda Pedro, nós vamos cair no universalismo. Segunda Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Calma, tem mais. Mas é que você vai citando o texto. Não, deixa eu só explicar. O senhor vai citando o texto. Deixa eu só e faz uma explicar. interpretação errada. Não é. Daí a gente Não, tem não é condição. uma interpretação errada. Ezequiel, é uma interpretação 18. dele. Aí depois o senhor traz a Deixa eu interpretação terminar. do senhor. Não, mas fala Deixa a eu gente terminar. responde. Não, deixa eu terminar. Ezequiel 18:23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Ou seja, aqui é o não eleito. Mas claro. Então Deus está falando, eu tenho prazer na morte do não eleito. Diz o Senhor, Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então o texto está dizendo, o desejo que Deus tem do ímpio é que ele se converta. Assim como ele continua dizendo em Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, o que eu defendo, pastor, é que a nossa cabeça, sabe como ela funciona? Ela funciona a partir de uma lógica grega, aristotélica. A gente entende que ou é A ou é B, ou é B ou é C. E, biblicamente dizendo, a questão oriental aqui, judaica, não funciona a partir da lógica grega. Deus não erra. A nossa mente, a mente divina, melhor dizendo, não é racional e não é antirracional. Ela é incompreensível. Por isso que está tendo esse debate. Porque a Escritura é um livro humano, mas também divino. Ou seja, como que eu explico que Deus tem duas vontades? Vontade de salvar todos, mas só decreta a salvação de alguns. Ele não tem essa vontade. Mas é Bíblia. Jesus está falando que ele não tem. Mas o senhor está aplicando as categorias de pensamento da filosofia grega. Então Jesus era grego, então? Não funciona Jesus isso. era grego? Ele era judeu. Então, deixa eu falar o que Jesus falou aqui. Sim. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E os textos que dizem aqui, como Ezequiel, que é a vontade do Senhor que o perverso se converta? É só você ler o capítulo inteiro, não está falando de morte espiritual lá, está falando de morte física. É só você ler Sim, o mas se o capítulo inteiro. perverso morre fisicamente, para onde que ele vai? Não, mas o texto não está falando disso. Ezequiel, esse texto que você citou, então Deus tem fala prazer. de morte física. Deus tem prazer na morte espiritual do perverso. Deus não é sádico. Só que ele se alegra. Perverso... Claro que não. Só que ele se alegra em fazer justiça. Então, mas aí ao mesmo tempo que eu entendi que o senhor, de fato, eu gosto muito de Aristóteles, ele trabalha com essa ideia dicotômica, né? De duas visões, parece até um dilema, e a teologia realmente a gente não pode fazer desse jeito. Por outro lado, o senhor apresenta a seguinte pergunta: é ou não é? Se alegra ou não se alegra? E também não é assim que se responde na teologia. Para mim é o sim ou não. Então o senhor fala de uma dicotomia a qual o senhor também faz, quando é conveniente pro senhor. Por exemplo, como que... Tem algumas perguntas bíblicas que eu não tenho condição de responder. Sim. Por exemplo, o homem é 100% responsável? Sim. Mas como que fica o decreto de Deus? Não, Deus decretou. Como que você responde isso? Eu não sei. Eu não consigo responder a Trindade em sua totalidade. Eu não consigo responder como que Deus nunca foi criado, ele é Mas, Calvino humildade respondeu teológica aqui. isso. Mas deixa eu... Perfeito. Essa linha sua é importante, mas o Calvino escreveu uma outra coisa aqui, ó. Institutas, livro 3, capítulo 21, seção 5. Chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual determinou em si mesmo o que queria que sucedesse com cada homem. Pois ele não cria todos em igual condição. Então Deus cria diferente. Mas ordena uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então Deus, ele condena. Ele cria para condenar. Sim. Deus é mau. 9. Não. O senhor está falando. Eu vou chegar lá no Deus. O Calvino falou, Deus, ele é mau? Tá escrito isso? Na próxima eu vou ler. Mas nessa aqui ele faz a distinção e ele falou assim: esse aqui eu vou criar para salvar. E esse aqui eu vou criar para condenar. Sim, tá, Deus não cria autônomos? Bom, posso responder aqui? Romanos capítulo 9, versículo 19. Pastor Jonas perguntou assim, ó: tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Aí a Bíblia vai... Aqui o 19 é a pergunta do pastor Jonas. Aí a Bíblia diz no 20, ó: mas, ó homem, quem és tu? Não sou eu, tá, pastor Jonas? A Bíblia tá te respondendo. Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada a que a formou?
O porquê me fizeste assim? A coisa pode perguntar para Deus, o porquê eu sou um vaso de ira? Não, não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra. Eu preciso ler Calvino para defender isso? Eu só leio o apóstolo Paulo aqui, ó. E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, ele suportou, porém, continua, preparados para a destruição. Quem foi que preparou esses vasos para a destruição? Foi o livre-arbítrio ou o próprio Deus? E aí a teologia arminiana força esse texto assim de maneira gritante. Porque, no meu modo de enxergar, o texto é muito claro. Não tem como você fugir do texto. Então... Armínio vai falar que aqui tá falando de povos, não de indivíduo. Então, mas não orna. Não coaduna. Então o pastor Vitor vem pra Batista ou pra Presbiteriana. Está convidado. Não, é que como eu disse, ó, tá aqui, ó. É isso que eu defendo o pensamento que o John Piper defende. Isso aqui não é uma teologia que eu criei. Isso aqui tem grandes homens que defendem o que eu defendo. Sim. As duas vontades coexistem no eterno Deus. E ele decretou fazer uma delas. Vamos lá, gente. Pode falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês. O tema de hoje fala se salvação é um decreto eterno ou uma responsabilidade humana. O pastor Vitor está falando aqui da participação humana. Os pastores aqui, Israel e Walter, dizendo que não há essa participação. Então, eu fiz uma pergunta aqui e ninguém me respondeu ainda. Qual é o requisito para que Deus escolha alguém? Ou não tem requisito? Não tem. A eleição é incondicional. Tá, mas aqui falou que tem. Quero saber. Efésios, capítulo 1, versículo de número 5. Então, vamos lá. Efésios. Qual é o requisito para a condenação e qual é o requisito para a salvação? A visão arminiana diz assim, Deus previu pela presciência. Só que em nenhum momento o texto, onde diz que Deus pela sua presciência predestinou, diz o que ele previu. Porque os arminianos dizem, Deus previu se ele iria aceitar. Mas onde está isso no texto? Em lugar nenhum. Deus previu quem? Quem iria existir. As pessoas que iriam existir. Enfim, Efésios 1:5 diz assim, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Pronto. Qual que é por que Deus elegeu uns e outros não? Porque ele escolheu segundo a sua vontade. Agora, saber aí, ocultamente, qual era essa vontade, eu não sei. Uma coisa eu sei. A cruz de Cristo, tudo foi criado, todo mundo que foi criado, os céus e a terra, foi criado por conta da cruz. Porque na cruz, os atributos invisíveis de Deus são plenamente, não vou dizer plenamente, mas são manifestados. Lá, Deus manifesta o seu amor, mas ele manifesta a sua ira. Na cruz, Deus manifesta o seu sentimento de misericórdia, mas ele manifesta o seu sentimento de ira. Ou seja, essas duas realidades, mas uma pergunta, elas coexistem. Se a cruz é tudo isso, por que vocês afirmam que na cruz Cristo morre por todos e não consegue salvar todos? Eu acabei de dizer que essas duas verdades coexistem. Mas elas não são excludentes. Mas claro que são. Elas se ela é eficiente, se ela é perfeita, se ela é eficaz, se ela é poderosa, como que ele pode salvar, justificar, resgatar, comprar, remir, expiar, substituir, propiciar, satisfazer, libertar, cancelar dívida, reconciliar na cruz, e depois isso fica na dependência da resposta humana? Isso porque se o senhor fosse adventista... Isso é ir contra a cruz de Cristo. Se o senhor fosse adventista, o senhor ia falar a ideia do juízo contínuo que eles falam, ou investigativo, né? Que aí é um problema teológico que o senhor não vai concordar também. Gritante. Então, assim... Juiz investigativo. Juiz investigativo. Então, eu entendi o que o pastor Walter está falando, eu concordo. Se é eficaz na cruz, qual é a ideia de Deus, então? Olha, é eficaz, só que teve uns que não deu muito pastor, certo. Que, com todo respeito, que a gente tem um problema de querer sistematizar a teologia. Eu gosto de teologia sistemática, mas a teologia bíblica é a primeira. Sim. Ou seja, a teologia bíblica, os textos que eu li, não tem como, assim, o que a teologia sistemática faz? Seleciona textos que me convêm. Então, esses textos mostram a tulipe muito bem organizado, orquestrado. Ok, mas será que isso se aplica na teologia bíblica que precede a teologia sistemática? A teologia bíblica me mostra que Deus ama as pessoas. O jovem rico, quando nega o Senhor ali,
A Bíblia diz que Jesus o amou. Então, mas como? Volta, lógico que Jesus o amou. Ou seja, Jesus... Humanamente falando, Jesus o amou, Deus lógico. ama. Você queria que Jesus odiasse ele? Mas João 3, Deus ama o mundo, Deus ama a sua criação, Deus ama as pessoas. Tá bom. Então eu quero que você me responda o seguinte. Sim. Se esses textos que você fala que Deus ama o mundo, João 3,16 e tal, como que Deus fala lá em 1 João, pra gente não amar o mundo, se tanto em João 3,16 como em 1 João, ali a palavra é cosmos. Pastor, como que Deus anda? Ele fala assim, não ameis o mundo. Pastor, algumas palavras são polissêmicas. Elas significam mais de uma coisa. Claro, é exatamente isso. Então lá em João 3,16, não significa isso que você falou. Se eu falo manga, pode ser tanta manga da minha camisa quanto uma manga uma fruta. É os arminianos que não concordam com essa... O que acontece? Quando Deus, ele ama o mundo... Qual foi a pergunta mesmo do senhor, inicialmente aqui? O senhor fez uma pergunta. De qual? Não, o senhor acabou de fazer a pergunta. Se Deus ama o mundo, dessa forma que o senhor interpreta, que Deus ama todas as pessoas, por que ele fala pra gente não amar o mundo? Se o mundo é o mesmo, cosmos. Tá, mas ali, o mundo, e aí isso é explícito, porque toda palavra é entendida pelo seu contexto. Sim. Quando ele diz não ameis o mundo, em nenhum momento ele diz para nós não amarmos as pessoas, porque as pessoas são criadas em imagem e semelhança de Deus, ainda que sejam caídas e depravadas. Então, mas por que acontece? Não usa o mesmo critério no João 3,16? Pelo contexto. Quando ele diz Deus, nós não podemos amar o mundo, é o quê? É o sistema do mundo. O mundo, esse sistema diabólico que existe. Agora, o mesmo Jesus disse, ame as pessoas como a você mesmo. Sim. Então, as pessoas não são do mundo, então eu devo amar as pessoas, mas não o sistema. A gente não pode entrar aí, porque vai ter outro texto que Deus vai falar do mundo, da prata, do teu coisa. Então, o mundo também vai entrar ali, aí vai... Que o senhor explicasse João 3,16, o mesmo critério. Não, então, mas ele deu a explicação dele. Você vai de acordo com a sua conveniência, a palavra cosmos. Deixa eu dar um recadinho aqui muito importante para os nossos ouvintes. Presta atenção aqui, eu tenho um recado muito importante para você. Você que sente um chamado para conhecer mais profundamente as escrituras sagradas e anunciar o evangelho com propriedade, com autoridade, com profundidade, chegou uma oportunidade para você. Essa oportunidade ela foi estendida, era para o mês de janeiro, mas agora foi estendida para o mês de fevereiro, mas você precisa correr para garantir essa oportunidade. Que oportunidade é essa? Está aberto o curso superior em teologia com diploma reconhecido pelo MEC. Eu quero dizer a você que não é curso livre, é curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Inclusive, você pode depois fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, tudo em cima dessa graduação que você vai fazer em teologia. Então, é curso reconhecido pelo MEC em todo o território nacional. Aulas 3 vezes por semana, visitas técnicas e a oportunidade de conhecer a Terra Santa, Israel, onde a história do cristianismo começou. Então, além de você ter um curso superior, dentro desse curso, visitas técnicas e uma ida a Israel. E ali você vai poder ver ali o que aconteceu, as histórias bíblicas onde aconteceram. Então, quem tem boca vai a Roma, quem tem fé vai a Jerusalém. Promoção prorrogada para o mês de janeiro, de fevereiro agora, mas você não pode perder, porque completando as vagas, a oportunidade acaba. Então, você precisa garantir a sua vaga. E que oportunidade é essa? Primeiro, você vai ter 60% de desconto nas mensalidades. É nas mensalidades, não é na mensalidade. Então, em todo o curso, você terá 60% de desconto nessas mensalidades. Além disso, mas quanto que eu pago para fazer a matrícula? Zero, nada. Isenção na taxa de matrícula. Então, olha só, pensa comigo. É um curso superior, uma graduação em teologia, diploma reconhecido, não paga a taxa de matrícula e tem 60% de desconto nas mensalidades. Para você garantir essa oportunidade, você precisa enviar a palavra teologia, envie a palavra teologia para o número de WhatsApp 119-5238-4306. Palavra teologia para o WhatsApp 119-5238-4306 e garanta já esse benefício. Ao matricular na teologia, você será premiado. Olha aí, mais coisas ainda para você garantir essa oportunidade. Fez a matrícula? Não paga nada. Já garante 60% de desconto e ainda assim você vai ser premiado com um curso livre. Olha só. E você, além de ganhar o curso livre, você pode escolher entre 3. E quais são eles? Arqueologia, oratória e capelania. Então, matriculou sem pagar, 60% de desconto,
diploma reconhecido como curso superior, uma graduação, você tem visita técnica, viagem para Israel e ainda assim ganha um curso livre, ou em arqueologia, ou em oratória, ou em capelania. É uma modalidade aí presencial, mas você pode fazer ela semipresencial, EAD, e agora você não pode ter desculpas mais para fazer ou não fazer o seu tão sonhado curso de teologia, inclusive fazer aí do conforto da sua casa. E assim você vai poder servir melhor o reino de Deus. Então, matriculou, ganhou. Quanto paga para matricular? 0. 60% de desconto, visitas técnicas, ida a Israel, possibilidade de ir lá. Ganho curso livre, diploma reconhecido pelo MEC, é muita coisa, é muito benefício, mas para isso você precisa garantir essa oportunidade enviando a palavra teologia para o número 119-5238-4306. Teologia para o WhatsApp 119-5238-4306. FATEG Santo André, aprender para crescer. Nós vamos para um intervalinho muito rápido aqui, é um break muito rápido, é VaptVupt, e já voltamos. Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. São Paulo, capital, região da Avenida Paulista, Itatiba e Campinas. ZYM 934, 102,9. Rancharia, Presidente Prudente, região. ZYE 323, 107,7. E em Frutal, para a região de Barretos. ZYN 309, 91,9. Rede Mais FM, para mais de 300 municípios. O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Mais FM, um ano transmitindo fé, amor e esperança. Mais de Deus na sua vida. Ligo o rádio todo dia. Mais FM tá no ar. 102,9 é o som. 24 horas no tom. A Mais FM é muito mais. Aqui tem mais vida e muito mais. Música, notícia, adoração. 102,9 é a mais. Você está ouvindo Debate Mais. Estamos aqui no Debate Mais, programa esse dirigido, idealizado pelo Bispo Samuel Ferreira. Estou aqui o representando nessa manhã. Estamos com um tema muito interessante, que é o tema: salvação é decreto eterno ou resposta humana? Há alguns momentos atrás eu fiz aqui a pergunta sobre os requisitos que Deus faz para decretar a salvação de alguém, né? A salvação de alguém. Então, eu queria trazer uma citação aqui que o pastor Vitor disse que sim, leu o texto de Efésios, e o pastor Israel e o pastor Walter disse que não, que é um decreto e não tem conversa. Eu queria trazer aqui uma citação de Calvino. Eu acho que o Calvino está mais alinhado com o pastor Vitor. O pastor Vitor é mais alinhado com o Calvino aqui, lá nas Institutas 3, 23:6, diz assim: quando se perguntar por que Deus assim fez, a resposta correta é porque ele quis. Então, tipo assim, não tem muita resposta. Não tem como falar. Às vezes a gente quer inventar muita roda aí, não tem muita resposta para isso. A questão do jovem rico, que é muito questionada a questão do amor ali, né? A própria Bíblia vai falar que quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Então, assim, Deus me ama também, eu também sou filho de Deus, esse é o senso comum. Mas o texto fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Observe, não está nele. Não está sobre ele. A graça comum é a manifestação do amor de Deus. A graça comum nós concordamos. Mas é a manifestação do amor de Deus. A graça comum é a manifestação para todos os homens. Para as criaturas. Para todas as criaturas, até para os animais. Sim, mas é a manifestação do amor do Senhor.
Sim. Porque, ó, todos nós... Mas não o amor salvífico. Não, tudo bem, aí eu concordo com o senhor. É isso. Então é isso que eu tô falando. Então, ali no Jovem Rico foi o amor geral. E o que a gente não entende é que, às vezes, a gente acha que a pregação do evangelho, o evangelizar, é um mecanismo de Deus só para salvação. Mas não, também é para condenação. Entendeu? E isso não fere aquilo que Deus decretou. Sobre o texto de Timóteo, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, né? Isso, principalmente verso 4. Isso. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeira implicação, se Deus deseja, é possível Deus desejar algo e não conseguir? Não. Não é não O conseguir. pastor Vitor vai ter que defender a questão da causa secundária. Depende, é condicional, depende do homem. O próprio Eu John... defendo que sim. Então, o próprio John Piper, que o senhor falou aí, vai discordar disso. Não, muito pelo Então, contrário. não, eu nunca vi o John Piper Aqui. falando só vai ser salvo se o homem aceitar. Depende do homem. Não, eu nunca disse que a salvação depende do homem. 99% é de Deus e 1% é da resposta humana. Não, existe eu isso. nunca disse isso. A salvação depende totalmente de Deus e totalmente Então do vamos homem. para a Bíblia, no versículo 4. Deseja que todos os homens, se Deus deseja, há algo que Deus deseja que ele não consiga? Não que ele não consiga, mas que ele decidiu não Ele fazer. não realiza? Não, eu posso desejar Aí alguma tá falando coisa... dois lados da Tem mesma alguma moeda. coisa Não, que não, Deus não, deseja e não. não Calma aí, realiza? calma aí. Eu posso desejar alguma coisa e não fazer o que eu desejo. Mas aí é o Getsemane lá. Nós vamos voltar no Getsemane Não, pera na aí, questão pastor. lá. Sim. Aí eu posso desejar algo e não fazer. É mais pra questão do homem pro pecado. Eu Não. desejo pecar, Não. mas eu não, Não. fiz. Eu posso desejar fazer alguma coisa boa. Por Deus, ele pode desejar algo e não fazer. Sim. Então Deus se frustra. Não se frustra, porque não acontece porque ele não decretou. Mas ele pode desejar alguma coisa, Não. ele pode desejar salvar o ser humano e não fazer. Mas por que ele não vai- não iria nesse fazer momento, isso? nesse Se ele momento, deseja, se ele deseja nesse e momento, Cristo morreu, por deixa eu que ele não explicar. salvaria? Nesse momento, tem pessoas que estão sendo abusadas sexualmente e morrendo. Deus não deseja aquilo. Deus tem o poder de mudar essa situação? Pode, uma palavra Nós dele estamos falando muda da questão tudo. da salvação. Ó, Só- Não, Deixa eu mas falar aí uma coisa. é a Ó, mesma Deixa eu coisa. falar uma coisa, ó, pastor, ó. só uma pergunta. Ah. Se Deus deseja salvar a todos, e Cristo morreu para salvar a todos, por que ele não salva? Quem não quer? Quem? Deus. Ok. Olha aqui. Certo. Olha aqui. Então- O senhor citou o senhor pediu aqui, ó, o John Piper, Glória né? a Deus, velho. O senhor pediu para citar aqui o John Piper, ó. Tô Então ele vendo. não quer, né? Ó, o primeiro capítulo então do ele John não quer salvar a Piper, todos? A resposta. ele não decretou. Hã? Ele não decretou Porque ele não salvar quis. todos. Porque ele não As quis. duas verdades coexistem. Porque ele quis. Ó, olha o que John Piper diz aqui, é exatamente o que eu defendo. Não, ó. Meu alvo neste pequeno livreto é mostrar com base na escritura, e esse é o problema, é que o texto é a escritura, a gente tem que apresentar a escritura, que a existência simultânea da vontade de Deus de que todas as pessoas sejam salvas e de sua vontade de escolher algumas pessoas para a salvação, incondicionalmente, antes da criação, não é um sinal de esquizofrenia divina ou de confusão humana. Ou seja, é esse pensamento que eu estou Mas seguindo do ele John não tá Piper. falando isso que você falou. Sim, as duas vontades, ele fala Não, das mas duas não é. vontades. O senhor- Não, o livro, você já viu? Você já viu? Não, Então claro eu que sei li. do que ele está falando. Não, mas eu acabei de ouvir o que o senhor leu. O que acontece? O senhor matou não, John Piper não aí. fossei. Nós praticamos o método de pensamento aristotélico. O grande mestre Luiz Saião fala muito sobre isso. Mestre Luiz Saião. Mestre Luiz O Saião. grande Aquele... mestre hebraísta Luiz Saião, ele defende exatamente que ponto? Que o nosso pensamento ocidental é aristotélico. Ou Mas seja, mas não o é, isso não é nem questão de Luiz Jesus- Saião. Isso é uma não, realidade. precede antes. Jesus é Sim, aristotélico. mas ele só está avançando luz sobre uma realidade. É uma realidade. isso não Nossa tem- mente funciona assim, ou isso é A, ou isso é B. Mas o senhor acabou de falar isso. Eu falei, eu falei que o senhor apresentou um dilema, o senhor. É sim ou não? Não. Qual o dilema? O pastor Vitor ele está defendendo aqui, desde o início, que há duas respostas. E essas respostas estão como se fosse Elas a coexistem. mesma moeda com dois Isso, lados, exato. falando da Mas mesma é por isso coisa. que ele gosta do Luiz Saião, porque o Luiz Saião também tá tudo bem. Deixa eu responder. Eu admiro muito a pessoa do Não, eu mestre só Luiz queria Saião. deixar. Antes, Walter, o senhor falou da palavra cosmos ali. Eu não sou especialista nos originais, mas até onde eu sei, a palavra que aparece ali é pantas. Todos os tipos de categorias. Aonde? Na questão de Timóteo ali, no versículo 4. Não, mas ali tá óbvio no texto. Tá, mas- O todos ali tá falando de categorias. Sim. Tá, Não de todas as pessoas do Exatamente. mundo, senão Deus estaria Aqui. frustrado. Mas... É assim, então, ó, 1 é só- João 2,2.
E a propiciação deixa eu pelo acabar nosso... de responder Sim, vai lá. depois seu. Ó, Sim. Timóteo é fácil. Antes de tudo, exorto que use de prática de súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos os homens. Que todos. Em favor dos reis e de todos que se acham revestidos de autoridade. Então, quer dizer, todas as Categorias. categorias de pessoas. O Deus texto explica. deseja salvar todas as categorias de pessoas. 2 Pedro 3,9. Esse é mais óbvio ainda. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com vocês, convosco. Convosco quem? Não querendo que nenhum se perca, nenhum de vocês se perca. É só ir lá para quem que Pedro está escrevendo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então aqui Pedro está falando desses que obtiveram fé igualmente preciosa. E 1 João o texto de 2,2, Ezequiel, que a palavra lá, mundo, é cosmos, do grego. então, mas 1 João 2,2. Mas o senhor mesmo falou, e eu concordo, que o que diz, o que determina o sentido da palavra é o seu contexto. Ah, perfeito. Então, 1 João 2,2. o texto de Ezequiel lá, nós já falamos que ali está falando de morte física. Deixa eu e colocar morte aqui, deixa eu mudar um pouquinho o sentido aqui do Espiritual. debate com relação ao tema, dentro do tema. Queria que vocês falassem um pouco. Nós estamos falando aqui de decreto eterno e de responsabilidade humana, livre-arbítrio, decisão humana, parcialidade nessa questão do homem nos decretos eternos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aqui. O texto, a Bíblia vai nos mostrar que Deus cria o homem para ser dirigido pelo próprio Deus. Nós vemos isso lá desde Gênesis, né? Gênesis cria o homem. Por causa do pecado, é necessário, até estávamos conversando aqui, eu estava falando com o pastor Júnior antes disso, e por causa do pecado, então é necessário estabelecer ordem, hierarquias e tudo mais, senão ia ser uma verdadeira anarquia. Ok? Então, até aí concordamos. Então, nós percebemos que o homem até hoje tem dificuldade de submeter algumas coisas por outro homem, porque Deus não foi essa finalidade primeira, vamos dizer assim. O tempo vai passando, nós vemos lá na frente o povo pedindo um rei. E aí Samuel fica dodóizinho, vai falar com Deus, Deus, aí estão me rejeitando. Aí Deus fala para ele assim, não, eles estão me rejeitando. Então agora eu vou escolher um rei. E Deus escolhe um rei. Só que depois Deus o rejeita mediante as escolhas de E muita gente Saul. fala que foi o povo que escolheu, mas foi o próprio Deus que o profeta foi lá O próprio Deus que escolheu mediante o pedido do povo. Exato. Então Deus escolheu errado porque depois ele rejeitou? Se Deus decretou... Eu estou falando aqui de escolhas, de decreto. Essa é a perspectiva dessa minha pergunta, tá? Então Deus decreta um rei sabendo que ele já vai errar? É aquela mesma... E para depois ele rejeitar? Eu vou te escolher para te rejeitar? É aquela mesma discussão do rei que Deus acrescentou dias, mudou de ideia, do rei Ezequias. O profeta Isaías foi lá. Então, isso daí a Bíblia trabalha muito com a linguagem acomodativa e na nossa perspectiva, aparentemente Deus vai mudar seus planos, Deus vai mudar de ideia, vai mostrar que Deus se arrepende, que Deus se entristece. Aí a gente vai imaginar um Deus... Dentro da teologia há explicações para o sentimento de Deus, a mão de Deus, vai falar sobre isso. Então é mais ou menos sobre isso. Eu não acredito que... Não, eu tô falando aqui do decreto da escolha e depois o decreto do cancelamento, como é que diz hoje no digital? Da reprovação. Pastor, posso responder isso aqui? Pode, fica, por favor. A gente tem dois textos em 1 Samuel que respondem isso muito bem e que comunga com a ideia que eu estou defendendo das duas vontades. Quando a gente vê 1 Samuel capítulo 12, versículo 13, 1 Samuel 12, verso 13. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. Eis que o Senhor deu um rei a vocês. Então vocês elegeram, vocês pediram. Vocês pediram e Deus escolheu. Sim, vocês elegeram o rei, vocês escolheram. Não, mas aí tá aqui, o povo escolheu o Saul? Sim, o povo escolhe Saul porque o povo aprova a escolha de Saul. Saul vai pra guerra, ganha lá e o povo, é isso que nós queremos como rei. Quando você vai no capítulo 10, não, mas aí, versículo 24... mas aí ele já tinha sido ungido? Sim. Samuel já tinha o negócio das jumentas lá? Já tinha, só que o texto tá falando do que aconteceu. Vocês elegeram, o verbo tá no passado. Vocês escolheram lá atrás. Então, mas calma. Aí eu preciso que o senhor explique aqui para o nosso povo, para os nossos ouvintes. Quando Deus manda Saul vai buscar as jumentas
do seu pai, e aí nesse percurso Deus chama Samuel e manda ungir, ele já tinha ido para a guerra? Ó, Samuel unge Saul como rei no capítulo 10. No capítulo 10, verso 24, diz: Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Ou seja, o texto está falando, Deus escolheu. Deus escolheu. Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então, beleza. Então, Deus escolhe. Isso. Aí no capítulo 12, versículo 13, o texto diz: E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. Ou seja, pediram. Vocês elegeram o rei e vocês pediram o rei. Quando a gente pergunta quem levou José para o Egito? Quem traiu José? Foi os irmãos dele. A partir do quê? De um decreto divino. Vocês concordam comigo? Sim. Ou seja, Deus queria que houvesse traição. Não, eu posso falar que foi por causa da boca grande dele de ficar falando para todo mundo o sonho. Não. Se ele ficasse calado... Mas as duas verdades não são excludentes. É isso. Quando a gente olha José indo para o Egito, ele vai porque foi traído. Deus, ele se alegra com a traição? Evidentemente que não. Mas quem decretou? Deus. Então, é isso. Não, mas nessa perspectiva o calvinismo entra. Então, o Calvino vai falar, o Calvino vai falar assim, que Deus usa essas questões para chegar no ponto que ele decretou. Então, na verdade, os meios. Mas, na verdade, o meio poderia ser diferente. E Deus usaria esse meio diferente para chegar no mesmo resultado. Essa é a questão. Faraó foi endurecido ou ele se endureceu? As duas coisas. Sim. Deus endurece o coração de Faraó. Porque ele já sabia. Não é saber. É aí que entra a perspectiva arminiana que está errada. Não é que Deus sabia. Se Deus sabe, Deus não determina. Ele é apenas um mero alguém que assiste. E o que é o futuro? É uma entidade à parte? É um lugar aberto. onde Deus conhece o mundo. Não, Deus é o eterno presente. Deus está fora do tempo. Então, mas Deus está no tempo. Não, o que aconteceu com o Faraó não foi assim. Deus previu que o Faraó ia endurecer. Vem aqui, eu vou endurecer o coração. Não. O verbo do hebraico lá tá se eu não me engano é rifio, eu não lembro agora, mas Deus decreta, Deus assim, eu vou fazer isso. Mas por que Deus faz isso? Porque a disposição de Faraó já era pecaminosa. Então, como que ele sabe a disposição? Não é, ele já estava dentro de Faraó. E Deus mas essa é a minha pergunta. Porque... Como que ele sabia que Faraó tinha essa disposição? Por causa da total depravação, por causa da queda. Não, mas é diferente de um outro. Deus poderia eu usar fazer uma pergunta pro pastor Jonas, que se alinha mais com o arminiano, e com o Vitor pra eu entender mais a linha dele. Tá. O anticristo, vocês dois acreditam que é uma pessoa física? Não, eu acredito que pode ser um sistema. Eu acredito que é uma pessoa. Peraí. Eu acredito que é uma pessoa. A besta pode ser um sistema, o anticristo é uma pessoa. A Bíblia fala de duas bestas, a segunda vai imitar a primeira. A gente tem a ideia do sistema ali, mas o anticristo é uma pessoa, certo? Pra mim é uma pessoa. O anticristo vai ter o livre-arbítrio de negar ser o anticristo? Olha o texto que você perguntou. Vamos para outro debate aí, Nando. Perfeito. Olha o que diz aqui, Apocalipse 17, verso 16 e 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo. Ou seja, coisas horríveis, correto? Porque em seu coração incutiu Deus, que realizasse o seu pensamento e executasse a uma e dê à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. É a mesma situação do Faraó, Faraó, as duas verdades, né? exato. Sim. Não é que Deus previu, não. Deus olhou e previu, não. Ele decretou aquilo. Não, nós estamos vendo aí, desculpa interromper vocês aqui, nós precisamos ouvir o áudio aqui, mas nós estamos acompanhando nas redes, nos jornais aí, um caso de uma pessoa aí, o Epstein, né? Epstein. Que coisas horríveis estão sendo veiculadas. É lógico que tem agora muita manipulação também dos áudios e dos vídeos, acrescentando também muita coisa, para também confundir o que é verdade e o que não é. Então isso faz parte do jogo para também descredibilizar o que realmente aconteceu. Mas o que realmente aconteceu é muito sério. O que nós podemos constatar ali é que o homem é verdadeiramente depravado e ambas as partes concordam com isso. E o mal vai correr. Quem é sujo vai sujar mais ainda. Agostinho dá graças a Deus pelo mal que ele não cometeu. Porque eu não sou pior do que eu já sou ruim. Mas eu não sou pior, não é porque eu sou bom. É porque Deus,
ele não deixa, a partir de sua Restringe. graça. Ele restringe, perfeito. Então a Isso salvação... é Romanos 1, né? Romanos 1 vai falar assim que... Quero convidar que o quando- Vitor a pregar lá na presbiteriana. Oh, Quero ver! Eu quero ver! Eu quero Mas ele ver. é calvinista, Não, eu ele quero fala ver assim de tudo. a data. Oh. Me dá a data aí. Me dá a data. Vamos? Vai ser Me dá a transmitido. data. Me dá a data e o pastor o Walter Regiane vai lá filmar, porque aqui, ó, ele fez uma crítica esses dias de que os presbiterianos e os batistas, calvinistas reformados, não chamam ninguém mas é pra o ir lá seguinte, pregar. ó, Então eu quero a data aqui, eu Peraí, quero a peraí, data. Pastor, vou fazer um complemento nisso que você falou. Eles são hipócritas, sabe por quê? Ai, Jesus. Eles vão lá pregar lá no Descende lá, do lado de Valnice Milhomens, Silas Malafaia, etc. Só que eles não convidam Valnice Milhomens e Silas Malafaia para pregar lá na igreja presbiteriana. Se eles podem pregar ao lado dessas pessoas, eles estão autenticando essas pessoas, então eles deveriam chamar a Valnice Milhomens para pregar lá na igreja O que eu pentecostal tenho de pra Pinheiros. falar é que dentro da presbiteriana tem essa discussão. Não é todo mundo... Porque as pessoas olham, tipo, alguns pastores que pregam lá, por exemplo, o Hernando Dias Lopes. Todo presbiteriano concorda em pregar com o Descende. Não, uma coisa é o Hernando Dias Lopes, outra coisa é a igreja presbiteriana. Há uma discussão dentro da presbiteriana dessas questões que eu não vou entrar porque não é o tema de hoje. Não é o tema. Vamos voltar pra Voltando pro Salvador. tema. Não, deixa eu colocar o áudio. Coloca o áudio aí, JC, por favor. Senhores, dentro dessa discussão soteriológica, pelo que estou percebendo, tem duas correntes, né? Duas perspectivas. Primeira, acredito na perspectiva calvinista, né? Deus escolhe soberanamente os eleitos, a fé é consequência da eleição, não sua causa, a graça é eficaz, ou seja, aqueles que Deus chama são inevitavelmente regenerados. Então, a resposta humana existe, mas ela é resultado da ação regeneradora prévia de Deus. Em contrapartida, na perspectiva arminiana, Deus deseja salvar a todos, Cristo morreu por todos, a graça preveniente restaura a capacidade humana de responder e a eleição é condicionada à fé prevista. Então, a salvação é vista como resposta humana à graça oferecida, correto? Então, quero fazer uma pergunta. Se a eleição é baseada na fé prevista, a causa final da salvação está em Deus que escolhe ou no homem que decide crer? Tá com vocês aí. Foi o que eu falei no primeiro. Eu abri a minha fala falando sobre isso. Deus é a causa primeira e a resposta humana é a causa secundária, que só existe por conta da causa primeira. Não, mas aí você precisa esclarecer um pouquinho mais se essa causa secundária, se ela pode frustrar a causa primária. Não pode. Não pode. Então acaba não sendo uma causa secundária, é a causa primária que tá dentro do decreto de Deus. Não, é porque é o que o Calvino falou assim, mas por quê? Porque Deus quis. Não é porque não tem resposta. Não tem muito o que falar aqui. Posso indicar um livro? Por favor, fica à vontade. Ultimamente a gente percebe que os pastores reformados, eles não estão escrevendo mais sobre as doutrinas da graça. Não sei porquê, não sei se eles têm medo de ofender os arminianos e tal, mas eles escrevem só coisas secundárias. Eles não falam mais sobre a soteriologia reformada. Mas esse livro aqui, ó, foi lançado recentemente, Arminianismo Proscrito. Ele vai falar sobre a defesa das doutrinas da graça, tanto na Bíblia como na história. Os pais da igreja, por exemplo, os reformadores, os puritanos, etc. Do Jailson Serafim da Silva. Olha, é mais de 600 páginas, um livro bastante denso. Se você quiser adquirir, eu não ganho comissão, não ganho nada, mas mande uma mensagem para mim lá no direct, que eu passo o telefone do autor e você pode adquirir direto com ele. Excelente esse livro aqui. E eu queria desafiar os calvinistas da Shopee a voltar a escrever sobre Nós soteriologia. precisávamos fazer um debate, Nani, aqui dos calvinistas contra o pastor Walter eles não aqui, ó. aceitam? Aí, ó, Eles pra não poder aceitam. fazer. Porque o pastor Walter tá chamando aqui pra esse debate. Nós vamos tentar fazer Pastor, esse eu queria debate fazer aqui. uma pergunta pro pastor. Então temos mais um áudio aqui, por favor. Irmãos, a paz do Senhor, aqui é o Diácono Carlos, da de Belém. Espero que todos vocês estejam bem. Que Deus abençoe cada um de vocês, que sempre nos abençoam das 10 horas até meio-dia, com esse debate tão maravilhoso que abençoa nossas vidas. Eu mesmo sempre trabalho ouvindo a rádio. E a minha pergunta é direcionada ao pastor Walter. Pastor, se tudo já está absolutamente determinado pela predestinação, inclusive quem crerá e quem rejeitará, por que Jesus chora sobre Jerusalém dizendo quantas vezes quis e vós não me quisestes? Ele lamentava algo que realmente poderia ter sido diferente ou expressava a dor por algo que jamais poderia mudar? Deus abençoe a cada um de vocês. Vai lá, Walter, foi pra você. Eu já respondi essa pergunta, mas Mateus sempre, 22. Mas é sempre um prazer responder ela novamente. Mateus 23, 37. Jesus vai responder isso daí, as palavras dele direta, né? Lá em João 6.
João 6, 36, 38 e 39. Então, Jesus chora sobre Jerusalém. Ele fala, quantas vezes eu quis te ajuntar, assim como as galinhas ajuntam seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Então ele responde aqui, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, como homem, nessa situação, no Deus encarnado, ele queria salvar Jerusalém toda, mas o Pai não quis, né? Então, Jesus, a vontade suprema de Cristo é fazer a vontade do Pai e não a vontade dele como homem. A pergunta certa seria, quem não quis? Né, pro ouvinte. Quem são os teus filhos? De que vontade Jesus está falando? Porque Jerusalém aqui é a liderança religiosa, os representantes da nação. Então nós temos os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Então o contexto imediato de Mateus 23 inteiro contra os líderes, né? São contra o povo. Então, quis ajuntar os teus filhos, né? O texto o texto diz, quis ajuntar os teus filhos, vós não os quisestes. Então tá falando de dois grupos distintos. Então essa confusão, ela de fato se tem, mas é por falta dos detalhes do texto, de analisar esses detalhes do texto. É impossível Deus querer algo e ele ser frustrado. Alguma coisa, pastor Vitor? Não. Eu queria fazer a pergunta. Calma aí, pastor. Tá, mais um áudio aí, daqui a pouquinho o senhor faz a pergunta. Segura o Glória aí. Olá, bom dia. Paz a todos da mesa. Gostaria de mandar a minha pergunta aqui para os irmãos do calvinismo. Para os três. Essa fala dos irmãos, Deus pode desejar alguma coisa e não fazer? Claro que sim. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens vão ser salvos? Não. Então ele desejou, mas ele não tem, necessariamente, aquilo que ele desejou. Por quê? Porque ele criou seres humanos livres. Deus desejou que eles caíssem no pecado. O problema do calvinismo é isso. Para o calvinista, tudo que Deus desejou, acontece. E tudo que acontece é porque Deus desejou. Isso faz uma ambiguidade gigantesca no nosso mundo. Se tem um estupro, Deus desejou. O próprio John Piper disse que Deus desejou que houvesse o atentado das Torres Gêmeas. Então, eu queria que os irmãos conversassem sobre isso, por gentileza. Aqui a gente tem que explicar um pouco essa questão do desejo. O desejo, o pastor Vitor até falou um pouco sobre isso, que às vezes fala do desejo, a gente leva para a conotação de ter um prazer com aquilo, né? A gente associa a palavra desejo à palavra prazer. Pastor Então, Jonas foi cirúrgico. nós não podemos fazer essa conciliação para com Deus. Porque esse é o espantalho que levanta para John Piper. John Piper falou que Deus estava dando gargalhada quando as Torres Gêmeas... Não é isso que ele falou. Não é isso, porque senão a gente tem que falar que Deus tem um prazer na morte do holocausto, dos judeus. Não, vamos para a Bíblia. Fechou a porta da arca... enfim, vários textos. É que assim, as pessoas romantizam, só para falar sobre isso, as pessoas romantizam e esquecem o texto bíblico. A gente não pode esquecer que quando o pastor Israel disse muito bem, Deus fecha a porta da arca, morre todo mundo, inclusive criança. Exatamente. A gente não pode esquecer que quando Deus manda Josué entrar na terra prometida, ele manda passar a espada em todo mundo, inclusive criança. Isso. A gente não pode esquecer, se não me engano, Moisés que os também tem um caso, babilônicos foi levantado por Deus. Eu já vi explicação que é forçação de barra, tentando dizer que Deus previu Nabucodonosor. Deus não previu nada. Deus decretou, o texto é muito claro. Chama ele de servo de Deus. Isso, para fazer o que ele tinha determinado sobre Nabucodonosor, que era destruir a cidade de Jerusalém. Por conta do quê? Não porque Deus é sádio, mas porque o povo pecou. Então percebe que toda a ira divina que vem a partir de uma prática pecaminosa que instigou a ira divina. Deus não é um Deus, vou me vingar, derramar ira. Não. Deus, ele derrama ira porque o ser humano pratica o pecado e, como consequência, o salário do pecado é a morte. Irmãos, para que coisa mais terrível do que o lago de fogo? E quem é que vai estar no lago de fogo? Deus. Fazendo o quê? Punindo os pecadores. Lutero fala o inferno de Deus, né? Então, a gente não pode esquecer isso, tá? Porque a gente pode trazer discussão. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi prevista por Deus? Não foi prevista. É consequência do pecado humano. Deus está conduzindo a história para o lugar onde ela deve estar. Então, exatamente, eu queria responder o ouvinte com texto. Amós 3:6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, tudo é o Senhor que faz. Né, pela sua vontade, porque ele poderia impedir todas as coisas.
Aí Ele eu não- já discordo do tudo. Não- Mas, aí já é outro não ponto. entendo. A gente pode uma visão aqui mais alinhado com o arminianismo, vamos dizer assim, que foi citado aqui. Certamente- O senhor está lendo, pode continuar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu só concluir essa linha de raciocínio antes da pergunta. Foi citado aqui o rei Ezequias. Eu penso muito na questão da vontade diretiva e na vontade permissiva de Deus. E no rei Ezequias nós percebemos ali uma atitude de Deus permitindo para mostrar para o povo o que ia acontecer. Porque os fatos seguintes, depois do retorno de Isaías, não são bons. Aí Isaías estava saindo lá no pátio, aí Deus volta lá e fala para ele que ele vai ter mais uns aninhos aí. Aí nasce, se eu não me engano, Manassés. É gerado justamente nesse período dos 15 anos de acréscimo e é o pior rei da história de Israel. Inclusive, fez sacrifício de crianças, foi E ele vai ser negligente, que ele vai falar assim, boa é esta palavra. Em outras palavras, ele tá falando assim, já foi me acrescentado mais vida, o que vai acontecer depois... E não é ele que mostra todos os tesouros pros inimigos? Pros espias que vêm, dá presente pra eles. Então, mas é justamente isso que eu tô querendo dizer aqui, que às vezes Deus permite... Não porque ele tem prazer nisso ou porque ele é fraco, nada disso. Ele permite algumas situações para mostrar para o povo, entra o Nabucodonosor, entra um monte de situações, para mostrar para o povo que sempre a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E aí, você quer? Então, tudo bem, vai lá experimentar. Mas mesmo esse Manassés sendo um cara tudo torto, o pior rei da história, sacrifício humano, ele tá lá depois com um gancho no nariz, acorrentado. Ele faz uma oração e Deus devolve tudo. Exato. Deus é Deus. E por que Deus vai fazer isso? Esse camarada ruim Olha, que fez tudo Nabucodonosor. isso. Aí Deus vai lá e restitui o reino. Posso fazer a pergunta? Por favor, Deixa vai lá. eu só responder e o senhor faz a pergunta. Tá fugindo da minha pergunta? Não, Tá não tô aproveitando? não. É porque Deus, olha que isso. Deus escolhe quem não presta. Mas não pode falar que Deus escolhe certo por linhas tortas. Não, pastor? não. Deus, o texto bíblico diz que Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis. Então, Manassés. Exatamente. Então, assim, Deus pega o cara que era bandido... Mas ele permite. Permite. Ele permitiu. Pega o cara que era bandido, traficante, estava no presídio, fez um monte de coisa errada, né? Pega até um cara que é de esquerda e fala assim, vou salvar você, meu filho. E aí transforma a roupa dele. É isso Transforma que eu falei a roupa ontem dele, aqui. tem que mudar a roupa. O texto de Lucas está associado ao texto de Mateus. No texto de Lucas Ele pode não até cita salvar alguém de esquerda, mas aí vai mudar a mentalidade Exato, dele. porque eu Vai lá, falei. pastor Walter. Muda as vestes. Vai lá, pastor. Manda faz a sua pergunta aí, Esse leque pastor tá abrindo pra caramba. Eu acho que todas as discussões que tem sobre soteriologia, existe uma inimizade com a obra de Cristo. Esse é que eu vejo o grande problema. Por detrás de toda essa discussão dos pontos da soteriologia, lá no final, existe uma inimizade contra a cruz de Cristo. E eu acho isso uma coisa muito, muito grave, que nós deveríamos prestar mais atenção nisso. Se nós não estamos sendo inimigos da cruz de Cristo, quando a gente diz que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos. Nós estamos diminuindo, nós estamos enfraquecendo a obra de Cristo. Então, eu queria fazer a pergunta para o pastor Vitor. Se ele quiser responder sim ou não. Então, a primeira é a seguinte. Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens? Sim. Sim. Se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, por que todos os homens não são salvos? Porque a aplicação do efeito da morte se dá através do convencimento trazido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só convence quem o Pai decretou. Então, mas aí... Bugou a mente, né, pai pastor? não é isso. Não é isso. É por causa da... Em outras palavras, assim, para simplificar um pouquinho. Ele não salva por causa da incredulidade do homem? Causa primária e secundária. Deixa eu voltar um momento antes. O tal do tetelestai. Está consumado. Vamos falar da dívida. Da dívida lá. Na ótica do senhor, do pastor Israel, Deus tem poder, ou em linguagem popular, Deus tinha dinheiro suficiente para pagar a dívida de todo mundo? Sim, claro. Claro. Óbvio. Sim. Óbvio. E aí ele escolhe pagar só de alguns na ótica de vocês? Sim. Então eu falo assim, eu tenho Pra mim, dinheiro... Então, é isso que eu quero saber. Eu tenho dinheiro para pagar a dívida de todo mundo, mas
vou escolher pagar só desses dois. É isso para vocês, Então, ali na cruz. É que o pastor Vitor, uma hora ele fala uma coisa, depois em seguida ele faz uma outra afirmação. Não. Vai lá. Se ele pagou por todos... Eu acabei de responder o senhor por quê? Porque o Espírito Santo só aplica esse efeito na vida de quem foi determinado. Então por que ele pagou por todos? Tá, então vai lá. Aí o senhor pode Vocês acham que ele pagou só por alguns? Mas, E o senhor Todo mundo. pagou por porque todos? é a todo mesma mundo. coisa, assim, Isso. ó. Fica muito falho. O Não fecha a pastor conta. Vitor comprou meu carro, mas eu não entrego o carro pra ele. Foi eficaz essa compra e venda? Não foi. Não, mas Então, Jesus, ele morre na cruz possibilitando ou é eficaz a morte dele? ele morre na cruz e a aplicação se dá pelo Espírito Santo eficazmente na vida dos eleitos. Mas ele morre para todos. Mas é isso que nós defendemos. Não. Ele não morre pra todos. Não, eu defendo que ele morre para todos. Então esse é o ela ponto. não é, Mas a suficiente. aplicação- Ela não é terminativa. Vai depender da resposta humana. Depende, não. Como causa secundária, Vai ter que depende depender da da resposta humana. Aí é o Então- problema. Não, calma. Aí é o problema. Como causa primária, só depende de Deus. O decreto de Deus, ele não pode ser frustrado. Então, a causa secundária não está desassociado da causa primária. Então não tem causa secundária, é uma causa só, primária e pronto. Não, é Essa causa... dicotomia que o senhor está fazendo Como é que Deus manda Cristo morrer por todos, mas ao mesmo tempo... Quer ver um exemplo? Ele Não, vai- mas aí, ele vai mas aí mostrar- eu vou ajudar o pastor Vitor Não. aqui, mas a gente pode pegar um momento antes. Por que Deus então não faz um decreto para todos? Ele faz. Não faz, porque ele paga só de alguns. Eu tenho uma Então, resposta porque polêmica daí- sobre salvação e o isso. decreto de perdição. Então, porque daí entra na resposta de Calvino que não tem resposta. Não, porque ele quis. Porque não Sim, tem essa Não, a resposta. causa não tem. Então, mas é A justamente causa, essa pergunta. A motivação de Deus a gente não conhece. Se a É a gente- graça. justamente é a isso. graça, mas Se a a gente gente não sabe pega- porque Deus escolheu se a um. gente pega um Agora, momento caso- antes- É o caso que, às vezes, as palavras, elas são bonitas, mas elas não respondem nada. Não responde, é Então, justamente o isso. pastor Vitor tá evitando, embora ele creia assim, ele está evitando dizer que a vontade do homem pode frustrar Jamais. a morte de Cristo. Jamais. Não, é a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. É por isso que eu falo que é sempre os dois lados da mesma moeda ali, as duas linhas caminhando juntos. Porque o Calvino, quando ele foi espremido, ele não teve resposta. Falou assim, porque Deus quis. Não, mas é que Deixa porque eu Deus perguntar decretou. uma coisa, rapidinho, então, assim, não rapidinho. tem explicação, não Ó, adianta. Quem se arrepende? É Deus ou o homem? é o homem. Quem dá o arrependimento? Deus. Perfeito. Então, agora... Mas o que tem a ver uma coisa com a não, outra? tem a ver tudo. Ele tá falando das duas linhas aí. Vamos lá. A pessoa agora que é eleita, mas ela ainda não entregou sua vida para Jesus. Ninguém entrega a vida para Jesus, né? Ninguém entrega a vida para Jesus. Tá. Não, é uma figura de linguagem. Sim, não, é é uma verdade, figura mas de ele linguagem. evitar A essa. pessoa que está vivendo sua vida depravada do mundo, que ainda Certo. não conheceu a Cristo. Certo. O morto. Essa pessoa é salva? Sim, Ela é salva. ela é salva. Ela está Ela não lá foi na chamada ainda. Ela Ela está só na não foi- promiscuidade, mas ela é só não foi- salva. Ela só não foi chamada ainda. Então, aí é que está o ponto. Ela, naquilo Então que ela Deus está decretou- escolhida, mas não foi chamada Não foi ainda. chamada. Paulo já era Uma das salvo. E ela verdades pode, secretas e ela não pode, existe, e não. ela pode morrer sem ser chamada? Claro que não. Então, mas é essas Porque duas verdades. Jesus fala que ele vai salvar, que as suas Pastor, ovelhas vão ouvir e elas vão vir. Essas duas verdades. A pessoa que Deus escolheu, que está no mundo, essa pessoa está em uma condição de vida de condenação. Ela ainda está debaixo, em um sentido, da ira divina, porque ela está sem o Espírito Santo. Todavia, naquilo que Deus decretou e que não vai ser frustrado, Deus a resgatará esta pessoa e aplicará o efeito daquela morte feita na cruz, O Espírito decretada Santo já está trabalhando na vida dessa pessoa. Mas ela não tem o Espírito Santo. Ainda não. Ela pode tá ter a fé convencendo. Na endemoniada. conversão, ela terá. Na conversão. Não, ela terá ainda. Então, Mas, é isso. Olha o que diz Persegue o Isaías tempo. 46, 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio Tudo bem. e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Observe o verbo, farei, futuro. Não, na nossa ótica, é uma linguagem acomodativa. Perfeito. Por isso que eu estou dizendo que... Por que essas duas verdades existem? Nós vivemos nesse mundo temporal. Dentro desse mundo... Dentro do tempo, Quando né? Jesus fala testelestai, estar consumado, está consumado dentro daquilo que Jesus fez, mas a aplicação dessa consumação não se realizou. ok. Então eu posso dizer que essa pessoa ela é perdida,
e que ela é salva. Como assim? Ela é perdida no tempo que ela vive, mas ela é salva eleita para porque salvação. o Não pastor vai é chamá-la. contraditório. Sim, mas é contraditório na hora que o senhor afirma que a morte de Cristo é perfeita, é eficaz, é Para todas as definitiva pessoas. a todas as pessoas, inclusive para o anticristo. E eles Eficaz para o não serão anticristo, salvos. não. Então, o que valeu? Mas é uma pessoa. Isso que o Walter falou é Não, importante. eu disse que Jesus morreu, mas que a eficácia é só para os eleitos. Esse é o ponto. Então não é eficaz para todos. Eu não entendi. Ele morre para todos, Não. mas não é eficaz para todos? Claro que não. Então não é eficaz. Ela é eficaz só para os eleitos. Então não é eficaz. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Morreu uma criança e Deus fala assim, olha, eu vou levar essa criança porque se ela crescer, ela vai se perverter e é melhor recolher ela agora em salvação Não, do mas que ela se aí perverter. os calvinistas não acreditam nisso, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, E nós não sabemos a minha linha, por Deus exemplo, fala o eu seguinte, não sei o que vai acontecer com as crianças. Deus fala assim, ó, eu vou recolher essa criança agora, imagine que seja seu filho, tá? Para tentar trazer um sentimento. E Deus fala assim, porque isso vai ser o melhor para ela. Você vai ficar triste ou feliz? Triste. Triste, óbvio. Mas não tem nenhum sentido de felicidade. Não. Saber que Deus está fazendo aquilo que é melhor para ela. Olha como Davi. Deus está dizendo, ficou isso vai ser quando- melhor para ela. Então você não vai ter nenhum sentimento. Não, de mas o sentimento de tristeza, porque pelo pecado que é Mas só óbvio, né? tristeza. É só Não. sentimento de tristeza. Óbvio que não. Agostinho fala exatamente isso funciona sobre no isso. luto, em geral. O Agostinho de Hipona fala exatamente sobre esse duplo sentimento. Ou seja, a mãe, ela vai ficar triste, o pai, porque vai perder aquilo que mais ama. Mas, em tese, crendo na soberania divina, ela sabe que aquilo é melhor para a criança. Ou seja, esse duplo sentimento de felicidade e tristeza coexiste. Tem hora que a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo. É isso que eu estou defendendo desde o começo do debate. Não, mas o senhor está se contradizendo, porque o que o senhor está defendendo da coexistência, tudo bem, a gente concorda. O que a gente não concorda é que não se aplica é o senhor falar, ele morreu por todos os homens, só que só vai salvar os eleitos. Mas é o texto que diz. Não. Qual texto? Eu não faço teologia a partir... Mas qual texto? O texto citado, João 3,16, segundo peraí, mas Pedro daí 3,9. já explicou que o todos isso, ali eu não aceito. é categorias e o senhor não está aceitando. O próprio Não, texto forçar o mas texto. na ótica É de forçar o vocês. texto. inimizade. É forçar o Não, mas texto. tá lá no Inimizade Timóteo É lá. forçar o texto. Os reis, tá falando dos ricos, dos pobres, são categorias. É forçar o texo. Ah, mas tá no texto. É forçar o texto para criar uma inimizade contra Cristo. Essa que é a questão. Bom, aí o senhor pode interpretar como o senhor quiser. Não é isso. Para mim é que muito o senhor mesmo evidente que Jesus morreu por todos. Está falando que ele morreu por todos, mas não é eficaz com todos. Quer dizer, Sim. ela não é eficaz. Então a Ela expiação não é completa. eficaz. Para os eleitos, sim. Não, pera. Para os não eleitos, Não é eficaz. teve expiação para eles, não é eficaz. Jesus, assim, vou dar um... Não é suficiente. Deixa eu trazer um exemplo aqui, vamos lá. Supondo que eu falo assim, pastor, saiu daqui, eu já deixei o almoço pago para todo mundo ali. Tá pago para todo mundo. Olha lá, o certo? Jota falou amém ali, ó. Vamos lá. Eu paguei o almoço para todo mundo, sim ou não? Sim. Paguei. Sim. Aí supondo que você fala assim, pastor Vitor, obrigado pelo convite, mas eu não quero. Eu não consigo ir, vou fazer outra coisa. E o senhor mostrou que, na verdade, o senhor é arminiano. Entendeu? Sim, Não. claro que é. Não, Mostrou, você entendeu? mostrou. Eu paguei o preço. Sim ou não? Eu paguei o preço da comida. Mas é o caso seguinte, Só que a você resposta, não foi. A resposta não é humana. No caso de eu ir lá almoçar, O senhor está defendendo que a iniciativa tem que ser humana. Não, eu Claro. tô defendendo que É igual... no mundo espiritual você só vai se o Espírito Santo o trouxer. Então é o seguinte, deixa eu falar. Então vamos mudar o exemplo. Eu vou lá e pago o almoço para todo mundo. Daí eu chego pro pastor Jonas, o pastor Jonas fala assim, não, eu não vou. Eu falei, você vai? Você vai. Não, eu não vou. Você vai. Eu te Ô, convenço Israel, aí. você que é fortinho, traz o pastor Jonas aqui na marra. Ele vai pegar o pastor eu Jonas e vai levar na convenço marra. ele lá. Não, Isso você não é- convenceu, você levou a força. Exatamente. Não é por isso que Deus força nem faz. por violência, mas pelo meu espírito. Mas é isso que Deus faz. Não, é por... É só pegar Lucas 14. Não vem nesse negócio do banquete, não. Lucas 14, Misericórdia. ele vai falar assim, traze aqui, obriga-os a entrar. Então, todos aqueles que Cristo mas aí, chamar, pastor Walter, se ele não vier por bem, ele vai vir por mal. Então, mas aí isso Mas é uma... o arrependimento é puramente Deixa eu falar uma Não, coisa. Antigamente, claro que não. nas igrejas, tinha uma frase que falava muito assim, nas igrejas. Inclusive pentecostais. Quem não vem pelo amor, Exatamente. vem pela dor. Mas tinha quem muito sim, essa frase. os eleitos. Aí, Eu mas concordo. nós temos que acomodar. O senhor está quase ali indo no Aue, a fé venceu, que todo mundo pode entrar e Deus vai forçar tudo. Mas tem o Mateus, que
que fala que se não trocar a roupa, não vai ficar, ele vai botar pra fora. Sim, mas a roupa é de quem? De Deus. De Cristo. Exatamente. Então, mas aí tem Vamos pro alguém... apóstolo Paulo. Pastor porque Walter, esse pera, exemplo... não, deixa eu terminar aqui, mas tem alguém que se recusou a pôr a roupa que Deus Exatamente. deu. Então Porque- pode perder a fé. exatamente. Não, mas, Pode perder a graça. Olha, Se recusou, o problema justamente é isso que está sendo discutido aqui, porque segundo o pastor Vitor, ele acha que as vestes é da pessoa. Nunca disse isso. As vestes Mas é de aquilo que Cristo. significa- Pastor, você não está percebendo que tudo aquilo que o senhor fala redunda nisso? A resposta humana. É a resposta humana que vai determinar, é que você não Não. quer admitir. Não, mas esse rapaz reprovado que foi posto pra fora, que não quis pôr a roupa, a resposta foi de quem? Hã? A resposta foi dele. Dele, humana. Exatamente. Não, é porque Só na que verdade... ele não era eleito, porque o Espírito Santo não Não, trabalhou mas com ele. Jesus levou. Não, O dono da festa levou ele. Não, Obrigou ó, ele a entrar. O Espírito Santo fez o que com o apóstolo Paulo? Não, fica nesse aqui, porque o dono da festa, o Senhor, obrigou ele a entrar, segundo a palavra do pastor Walter e o texto. Obrigou ele a entrar. Por que Deus Não, obrigaria... É Lucas, não é desse texto, é Mateus, Lucas 14. mas Mateus é o Lucas texto 14. correlato. É Lucas A 14. Bíblia É o interpreta a evangelho própria sinótico, Bíblia. é o sinótico. Eu não posso pegar Mas um tudo texto bem. isolado e criar Eu uma vou- doutrina em vamos- cima. É o que a música fez. Ela pegou apenas o texto então, mas, pastor, excluiu o restante lá do texto Mas correlato. as duas, tanto a de Mateus como a de João, a gente tem que interpretar à luz daquilo que Jesus fala. À luz da que sua nenhuma do das seu suas ovelhas vai se dogma, do seu perder, sistema. Que ele vai chamar e as ovelhas vão vir. É, Não, É a luz dele. é a luz Não, do não. seu sistema. É que eu tô falando em cima da fala do senhor, que o senhor disse que ele obrigou a entrar. Se ele obrigou a entrar do texto de Lucas, por que ele obriga alguém a entrar que ele vai mandar embora? Não, mas ali, o entrar ali nessa parábola de Mateus, é óbvio que não é quem entra para salvação. É óbvio ali. Então, Então o por que o quê? senhor disse Então, não pra valeu que de é? nada, Por quê? porque ele Por tá quê? falando de salvação. Por quê? Não, nessa parábola de Mateus, é lógico que não está falando da salvação. Mas é a mesma Que de daí a Lucas pessoa que o vai senhor ser citou. salva É a e mesma depois parábola. ela é salva. Ela tá falando do que Não, ali, peraí. pastor Walter? O pastor... Ela- Perdão. Ela tá usando uma parábola, correto? De quê? Exemplificando o quê? De uma grande ceia. Então, não é tudo que está na parábola que a gente cria doutrina. Não é tudo que está na parábola que a gente cria doutrina. Somente aquilo que a Bíblia vai corroborar. Tá, Por exemplo, então, qual que é o motivo principal ali do texto de Lucas? do quê? O senhor falou que não tem a ver com salvação. Então, qual que é o pastor, motivo Que ali? quando Deus não trabalha na vida da pessoa e ela recebe aquele convite universal, ela nunca vai vir. Ele vai falar assim... Não, ali tá falando que ele foi. Deixa eu só tentar ser mais claro aqui. O Não, pastor aí tá Israel falando- também Deixa ele quer terminar. perguntar. Eu tô espremendo ele porque eu tô Não, argumentando dentro da sua própria Não, então fala. vamos lá. Então vamos Ele para obrigou. O senhor começou dizendo que ele obrigou a entrar. Sim. E depois ele obriga a sair. Não, mas o Walter quis dizer de um convencimento eficaz, não... Não, ele obrigou. Porque se ele tá falando do almoço. Porque tudo começou com o negócio da aí, ó, você vai ter que pagar o almoço, viu, pastor Vitor? Que tudo Mas começou assim, ó, com a graça é a ideia da graça irresistível. Por exemplo, o senhor está morrendo de fome, o senhor está com fome. E prove eu te oferecer um lindo banquete, Não, lá tá falando que obrigou. Eu tô falando dentro dessa fala. um prato maravilhoso. O senhor vai negar? Não, eu tô o convencimento falando. é eficaz, é sobre isso que eu tô falando. Eu é tô eficaz. falando sobre a obrigação de ir e depois ele retirar a pessoa. Mas, pastor, quem é que nega que Deus, quando ele quer chamar o seu eleito, ele vai criar inúmeros circunstâncias para que aquela pessoa venha? Deixa eu só... Quem que nega Ó, isso? deixa eu só falar uma coisa É isso aí- rapidinho pra é ele. isso aí que diz a Pra tentar parábola. explicar aqui, esse tema a gente vem pelo amor, pela dor. A grande verdade é que se dependêssemos de nós nunca aceitaríamos o convite de participar do banquete. Precisa de Deus. Nunca. Sim. Nenhum de nós. Sim. Então, quando nós nascemos, algo que eu concordo que é a questão da depravação. A gente nasce morto, depravado. O que acontece? Cristo vem, paga o preço do almoço, conforme falado aqui, e aí nós somos convidados por Cristo, chamados para fazer parte do banquete. Nós somos Quem convencidos. Não, calma. Aqui tá calma. falando de Não, salvação ou não? Não, deixa eu só para entender, calma. Mas quem? Não, calma, pastor. O senhor tá falando de salvação? Tô falando de pastor salvação. Tá. Salvação. Cristo foi lá, tem um banquete, tá pronto. Ele Certo. pagou o banquete. Certo. E ele nos convida para fazer parte... Convida calma, quem? Calma. O Vamos pegar o convite texto é a de todos. Lucas. Todo mundo. Muitos são chamados. Ele convida todo mundo. Ó, vem fazer parte do banquete. Então, o banquete foi pago a todos, não a alguns. Tá, deixa eu falar. Só que, Deixa ele concluir, o que vai acontecer? A gente não quer ir. Nenhum de nós. Então, o que ele faz? Ele obriga. Ele, através do poder do convencimento do Espírito Santo, não em todos, mas só nos escolhidos,
ele convence esse escolhido... Não, mas aí o senhor não está indo contra, não, o senhor pastor, tá indo contra o texto. Calma, ele convence o escolhido a fazer parte do banquete. Caso o escolhido resista a esse convencimento, como Paulo... O que Deus faz com Paulo? Fez o convite e a pessoa não quis ir. O que ir. Deus faz com Paulo? Deus fala assim, Paulo, você está sendo endurecido? Ele diz, dura é para ti recalcitrares quanto os aguilhões. Tem toda uma explicação sobre isso. Ele derruba Paulo, humilha Paulo e aí ele vem pela dor. Sim. Ou seja, ele faz com que Paulo, forçosamente, ele se quebrante a tal ponto do Espírito Santo fazer com que ele possa participar da mesa. Então por que, se ele deseja salvar a todos, se ele deseja salvar a todos, e se Cristo morreu por todos, por que ele não usa esse mesmo critério com bilhões de pessoas que não querem Cristo e vão se perder? Porque o texto de Efésios 1:5, ele é a sua vontade. Ele não quis. Agora, o Senhor mesmo respondeu que não tem resposta. Por que ele escolheu uns e não outros? Porque é incondicional a chamada. Deuteronômio 29 e 29. Mas é o caso que, tá o que não bate é Deus decretar. Percebe, Deus saber... pastor? A sua teologia, com todo respeito, ela é assim, ou isso é o que eu estou dizendo, é uma teologia grega. É uma teologia que tenta harmonizar o pensamento aristotélico. Então, o problema é que você não percebe que existe, por detrás desse seu discurso, existe a inimizade contra a obra de Cristo. Porque é o seguinte, vê só, sempre você vai, Cristo morreu por todos, só que não é eficaz. Mas eu estou lendo o texto, eu creio no texto. Ela não é suficiente? A minha mente é ilimitada. É só, seguinte, a morte de Cristo é suficiente? Suficiente, ela em um certo sentido. Viu? Você entendeu? Calma. Num certo sentido. Não, calma. Não dá pro senhor falar que é suficiente. Não, dá. Ela é suficiente no sentido de que ela mesma é completa. Mas ela sozinha, ela é suficiente para salvar? que Cristo morresse por todos e o Espírito Santo não viesse a trazer o convencimento, a pessoa seria salva? Sim. Se ela fosse suficiente, sim. Então, sem o convencimento do Espírito Santo... Se ela fosse suficiente... Calma aí. O senhor está... Não é essa possibilidade. Por isso que é isso que eu tô falando. Deixa eu responder. Se Cristo morreu por todos, e eu acreditar que Cristo morreu por todos, sim, eu tenho que ser universalista forçosamente. Não. E daí, as pessoas serão salvas, independentemente se ela foi chamada, se não foi, se ela ouviu falar de Cristo, se não, se o Espírito Santo trabalhou ou não. Porém, como eu não acho, eu não creio, e a Bíblia não diz que Cristo morreu por todos, ele morreu somente pelos seus eleitos, e essa morte é suficiente, e ela é perfeita, é por isso que ele vai fazer o quê? Ele morreu, os eleitos foram escolhidos, eles serão chamados, eles ouvirão, eles seguirão Cristo. Mas o senhor disse que haveria uma possibilidade de salvação sem o convencimento do Espírito Santo. Se eu for universalista, eu tenho que acreditar nisso. O senhor disse isso. Sim, são condições hipotéticas. Se eu acreditar... Não, deixa eu repetir. Se eu acreditar que Cristo morreu por todos, e daí eu vou ser universalista, e eu vou ter que acreditar que os 3 bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, que nunca ouviram falar do Evangelho, elas serão salvas. O banquete por quê? já está Porque pago. Cristo morreu por eles. É só entrar. Mas quem convence a pessoa a entrar? Unicamente o Espírito Santo. Então a obra de Cristo é eficaz por aqueles que ele escolheu. A obra na cruz não possibilita. Ela é efetiva na vida dos seus eleitos. Deixa eu chamar aqui pra mim, a gente tá chegando no final. Acho que vocês estão falando da mesma coisa aqui, diferentes modos, porque o banquete... Não é a mesma coisa. Eu vou, só porque o Vitor se revelou só agora no final. Eu vou falar o porquê que vocês estão falando. Que ele chama e o pastor Walter aqui, no último momento o pastor vai chamar e a ovelha vai ouvir. Jesus ok, ele fez isso e entrou no banquete, depois o Senhor expulsou ele de volta. Então, assim, tem coisa aqui que vocês estão falando da mesma coisa, de diferentes aspectos aqui. Eu vejo dessa forma e eu prefiro ficar com o que o Calvino disse aqui. Porque ele quis. É mais fácil porque não tem explicação. Não tem muita explicação para as coisas aqui. 11h55, estamos chegando ao final do debate. Pastor Walter, muito bom tê-lo aqui. Suas considerações finais, por favor. É o seguinte. Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E como ele pagou pelos nossos pecados, nós somos reconciliados com Deus. É por isso que nós somos chamados, nós ouvimos o chamado do Mestre e nós o seguimos. Quando a gente acredita numa coisa diferente disso, nós
estamos criando uma inimizade contra Cristo quando a gente afirma que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos. E isto é uma coisa muito grave. Já foi? Foi rápido assim? As redes sociais, pastor Walter. É meu nome, Walter Regiane. Tenho Instagram, YouTube e tenho também no Facebook. Gostaria de convidar vocês. É bom falar que tem 2 Gs ali, porque o pessoal tá na 2 Gs e no rádio, final, exatamente como está aí. Walter Regiane. @ Walter.Regiane, Regiane com 2 Gs, o pessoal que tá na rádio aí para ficar atento. E convidar vocês a fazer uma visitinha lá na nossa igreja, Rua Vasconcelos Drummond, 203 no Ipiranga. Temos culto todos os domingos, às 10h30. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite de vocês, essa oportunidade de nós falarmos. Pastor Israel, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Deus abençoe pela sua participação aqui. Muito bom tê-lo aqui. Suas considerações finais. E se o senhor quiser dar a data para o pastor Vitor ir pregar lá, estou guardando. Não, ele mudou de opinião agora. Agora eu fiquei mais relutante. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer aqui ao meu xará, o Júnior, a Nani, que sempre tem nos convidado aí, ao pastor Jonas, ao bispo, a todos aqui da Rádio Mais FM. Quero agradecer o reverendo Walter, que é um amigo que Deus tem nos dado aí. O pastor Vitor, um prazer conhecê-lo. E a todos que estão assistindo e ouvindo, né? Eu queria dizer que eu sinto lhe informar, mas não foi você que escolheu Jesus, que aceitou Jesus, né? Na verdade, eu sinto lhe informar para você que tem essa visão. Porque pra mim, eu me sinto bem confortável em saber que eu não tenho mérito nenhum. Toda a honra e toda a glória é por Ele, para Ele, provém dele todas as coisas. Foi Cristo que me escolheu. Então, a expiação de Cristo é eficaz e está tudo dentro dos seus decretos. Eu acho que tá mostrando pelo Instagram, né? Vou mostrar meu livro aqui, Quem é o Gigante da História. Crescemos aprendendo que Davi derrubou o gigante, né? Mas Davi nunca chama Golias de gigante. O verdadeiro gigante não é Golias. Tá, pastor Vitor, leia aí e vira calvinista, vai de presente pro senhor. E quero mandar um abraço aqui pra minha família, pra minha esposa Lauane, pra minha filha Ana Beatriz, pro meu filho que está no ventre, Estevão, tá no forninho. E mandar um abraço também pra minha amiga Laira, que está acompanhando o debate. E é isso, Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe. Pastor Vitor, suas considerações finais, por favor. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Amém, graça e paz a todos mais uma vez. Muito obrigado pela Mais FM proporcionar esse debate muito saudável, muito harmonioso, bíblico. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo livro, pastor. Hoje eu não trouxe nenhum dos meus aqui, senão eu presentearia também, mas fico devendo aí para a próxima. Amém. Tá? Sobre ser calvinista ou não, eu prefiro ser bíblico. Então eu fecho algumas coisas, fecho algumas coisas com Calvino e outras não. Isso vai depender da questão. Como eu disse, eu creio que as duas realidades coexistem, a vontade de Deus de salvar a todos e o decreto divino de salvar apenas alguns. Quem quiser conhecer melhor sobre isso, só lê esse livreto aqui do John Piper, Deus deseja que todos sejam salvos. É um livro maravilhoso, onde essa resposta sim e não coexistem. Que Deus abençoe a todos. Quem quiser me conhecer melhor, tem minha rede social aí. Bastante conteúdo lá, a gente procura colocar. Vitor Couto Oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vitor Couto Oficial. A gente também está oferecendo um curso de teologia na Academia Teológica Redentiva. Se alguém quiser fazer um curso e conhecer melhor, só me chamar aí no meu Instagram, Vitor Couto Oficial. E o nome Redentiva é exatamente porque toda a teologia perpassa sobre a redenção de Cristo Jesus. Qual é o nome do autor mesmo? John Piper? John Piper. Ele é calvinista? O John Piper, eu digo que ele é bíblico. O senhor diz, né? Pastor Jonas, esqueci de elogiar a elegância do pastor. Não, ele muito obrigado. Aí, muito elegante. Muito obrigado. Ó, o tema de amanhã, um crente pode casar com um não crente? Ai, Jesus. Não, chama pra ele. O jugo desigual, vamos falar um pouco sobre isso aqui ontem. Hoje isso está se tornando muito comum, né? Está se tornando muito comum e nós vamos falar um pouco disso, da preocupação e das consequências que isso pode trazer. Inclusive oriundo do divórcio, né? Às vezes, esse relacionamento. E tem muito não crente nem da igreja também. Exatamente. Réprobos.
Vocês usam essa palavra? Eita, Não amanhã não chamados fica mais leve. Um crente pode casar com um não crente, então amanhã é um assunto muito interessante sobre vida cristã. Então é importante aqui a sua participação, nós convidamos você a participar conosco. Deus abençoe todos vocês. Bispo, mais uma vez minha gratidão por ter estado aqui representando o senhor mais essa manhã. E eu gostaria aqui de terminar com a ordem da salvação, Ordo Salutis, calvinista e arminiana, para você ter aí anotada. Anota aí, ó. Então, a calvinista, a ordem de salvação calvinista. Decreto eterno, que é eleição, chamado eficaz, regeneração, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos e glorificação. Agora, na visão arminiana, a ordem de salvação, Ordo Salutis arminiana, graça preveniente, convicção do Espírito, fé e arrependimento, regeneração, justificação, adoção, santificação, perseverança condicional e glorificação. O bom é que as duas terminam com glorificação. O final, e a Bíblia vai falar assim, ó, que é melhor o final das coisas do que o começo delas. Então, vamos todos Pastor servir ao Jonas, Senhor. um segundinho. Calvinismo é 5 pontos, tá? 4 pontos é arminiano disfarçado. Não, o arminiano também tem 5 pontos, hein? Também tem 5 pontos. Deus abençoe vocês. Continue na programação aqui da Rádio Mais. Daqui a pouquinho tem um programa de saúde às 13 horas. Agora, na sequência, um programa musical. Fique na programação que eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. E uma programação aí pensada para levar mais de Deus para sua casa, para sua família, para o seu trabalho. Deus abençoe. Até logo mais. Tchau! Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM, São Paulo, capital, região da Avenida Paulista.